Fala pessoal, ponto zero aqui, dessa vez com o nosso último vídeo sobre a série de The Last of Us. Talvez não o último, né? A gente tá aqui pra falar sobre o que foi a segunda temporada. Tá? Pra felicidade de todos. Ninguém aqui queria mais ter que gravar sobre The Last of Us. A gente queria parar, mas tem... Pelo amor de Deus. Tem que falar sobre isso. E assim, a gente separou alguns tópicos aqui onde a gente vai falar sobre as coisas sobre a série em geral, sobre os aspectos que rondam a essência da série, e isso engloba as comparações com o jogo, claro, porque tem que ter casting e tudo mais. Então a gente vai começar aqui com o tópico de desenvolvimento de personagens. Como vocês podem ver aí na tela, a gente colocou vários personagens pra gente poder se basear em alguma coisa. Ok. Tá, Acho então... boa essa imagem, inclusive. Pois é, né? Bem boa. Parabéns aí a quem fez. Que desenvolvimento, mano. Já vamos começar Talvez assim. o ponto fraco da série, da temporada. Então, aqui a gente pode falar que não só o drama, né, mas que o desenvolvimento dos personagens ficou muito abaixo do que a gente esperava. E assim, é como o Rick tava falando aí, que desenvolvimento, né? Porque a gente espera um desenvolvimento ruim ou um desenvolvimento bom. Aqui a gente não teve desenvolvimento para alguns personagens, né? A gente teve personagens completamente escanteados. E acho que a gente pode colocar o Tommy como um grande exemplo. Personagem completamente, assim, não foi desenvolvido, né? Jogado de lado. A gente teve introdução de novos personagens. Mas aqui acho que a gente pode começar falando sobre o Tommy. O Tommy, pra mim, eu acho que ele foi a maior decepção pra mim em relação a desenvolvimento... Não, a segunda, tá? A segunda maior decepção pra mim em relação a desenvolvimento de personagem, tá? Porque o Tommy é um personagem que eu gosto muito, já falei, né? Eu acho ele muito foda. E aqui ele foi escanteado pra caramba, né? Eles substituíram ele de todas as formas possíveis. Começando com a temporada introduzindo essa cidadã aqui, essa moça, psicóloga aqui. E aí depois a gente teve ele sendo pai, o que impediu ele de Que meio que ir foda-se, atrás. Né? Pois é, foi uma adição totalmente inútil. Eles colocaram... Eles adicionaram coisas na história do Tommy que fizeram ele ficar mais ausente na história pra eles poderem colocar outros personagens pouco desenvolvidos ou mal desenvolvidos. E aí ele ser pai, ele ser muito mais preocupado com o Jackson do que ele é no jogo. Ele ser substituído pela psicóloga. Todas essas decisões aí fizeram com que ele fosse um personagem mal aproveitado, né? Demais. Eu acho que eles tiraram todo o tempo de tela que a gente tinha do Tommy, né? Tipo, se a gente se basear pelo jogo, porra, a gente tem vários momentos ali que são interessantes e que eu acho que eles fazem parte mesmo do desenvolvimento do personagem no jogo. Da gente mesmo, né? Tipo, como espectador tá assistindo e se envolvendo com aquele personagem também, por mais que ele seja um personagem secundário ali na história. E aqui, mano, eu acho que a verdade é que eu acho que esse Tommy da série, diferente do jogo, eu acho que ninguém vai se importar tanto se ele morrer, por exemplo, na terceira temporada. Só, tipo, sei lá, se ele morresse. Acho que meio que foda-se, porque, sei lá, eu não sinto que ele teve essa importância toda na série como um todo. Primeiro que na primeira temporada ele não aparece tanto. E nessa segunda, tipo, quando ele aparece são esses momentos, assim, tipo, acho que perdeu total o brilho que o personagem tinha, assim, sabe? No segundo jogo. Eles têm uma dificuldade em conseguir introduzir personagens e manter eles depois, né? Com um bom desenvolvimento, uma constância. E vale lembrar também que aqui a gente tá falando dessa segunda temporada, né? Que não necessariamente a segunda temporada é a história completa do segundo jogo. Então a gente tem a metade aqui, mas nessa metade que eles tinham pra aproveitar o Tommy, eles não aproveitaram. E se eles forem mostrar na terceira temporada, né? Como é o que parece, pelo menos eu espero que tenha o que a gente acha que vai ter, né? Baseado no jogo ali. Com o Tommy, ainda assim, não acho que é o suficiente, sabe? Tipo, porque o tempo que eles tinham pra mostrar, tipo, sei lá, cenas dele com o Joe ali, aquele diálogo que ele tem. Acho que era super importante e fazia parte ali do personagem. Ele falando que ia pro túmulo, mas não contava isso pra ninguém. Tipo, ele ia morrer com isso, mas nunca ia falar. Tipo, quando o Joe revela, tipo, o que ele fez com os vagalumes, enfim. Pois é. Uma merda, achei ruim.
Cara, tipo, E a gente tem essas introduções ruins de personagem, tem a psicóloga, a gente tem a introdução da Abby mais cedo do que poderia ser. A gente tem a introdução aí do filho do Tommy, a gente tem a introdução do Isaac. Todas elas meio... Introduções Jogadas, boas, né? introduções ruins, introduções de personagens como a psicóloga, ou então o Eugene, próprio Eugene. Eu Assim, acho legal falar da psicóloga, tipo, por ser um personagem novo, porque quando você coloca um personagem novo numa série, ou em qualquer obra que seja, tipo, que já existe, tipo, sei lá, uma obra, tipo, sei lá, uma primeira, e aí lança uma parte 2 da obra e tu adiciona um personagem novo. Quando a gente adiciona, tipo, a gente espera que esse personagem, ele tenha, tipo, ele tenha um desenvolvimento ali, né? De certa forma. E, tipo, aqui, não. A psicóloga aparece ali, naquele diálogo que ela tem com o Joe. Depois a gente vê ela mais uma vez e tem outro diálogo que ela tem com o Tommy também. e uma coisa leva a outra, né? Que é uma Você merda esse tem diálogo, inclusive. que você tem a introdução da psicóloga, aí você tem o Joel, o desenvolvimento do Joel meio estranho, né? Com algumas decisões. E aí depois vem o desenvolvimento da Ellie, que pra mim foi o pior desenvolvimento da temporada, assim. Porque ela tem o maior desenvolvimento de personagem, né? O maior desenvolvimento de personagem na história de The Last of Us é dela. Essa temporada é a temporada dela, né, mano? Tipo, vale lembrar isso, porque o protagonista do primeiro jogo ainda é o Joe, por mais que os dois sejam, né, uma dupla. Mas ainda é, tipo, ainda gira em torno dele, de certa forma, um pouco. E aqui a gente tem Aqui um não. desenvolvimento muito inconstante, muito inconsistente, cheio de queda. Eles não conseguiram. É aquilo que eu falei, é como se os diretores não conseguissem conversar entre si. Em um momento, um diretor decide que vai seguir completamente a Ellie do jogo. Aí saem cenas tipo a cena da Nora. Em outros momentos é ela gritando, eu sou imune, sendo uma Ellie, a Ellie do primeiro jogo, né? Então, Eu achei Cara, bem fraco todo o desenvolvimento dela aqui, mano. Tipo, de verdade, nessa Cara, temporada. eu acho que o único Parte mais assim, que decepcionante. teve um desenvolvimento meio que digno foi meio que o Joe, eu acho. Tipo, com aquela cena dele criança, que Eu eles concordo. adicionaram. Eu Tem, concordo. tem aquela mudança, né, da personalidade dele quando ele vai pra Jackson, que ele fica menos... Que na primeira temporada ele era mais grosseiro, né? Ele era mais fechadão, Cara, sei lá. eu acho, inclusive, que esse seria um ponto positivo mesmo, se a gente tiver. Eu acho que, assim, essa série, infelizmente, essa temporada, ela tem muitos pontos negativos. Mas esse ponto eu acho que eu consigo enxergar também, eu concordo, Ademir. Eu acho que eu acho que o é Joe um ele só bom é bem desenvolvido desenvolvimento. nessa série porque ele tá em poucos episódios. E ele tá, Não, mas assim... eu acho que ainda assim a gente. É porque assim, o Joe ele já é um personagem que ele já foi desenvolvido. A gente já tem, né, tipo, ali um passado com ele. Ele já Sim. tá ali, de certa forma. Só que eu acho que aqui eles. Eu acho que é mais no lance de que eles somaram no personagem. Eu acho que eles agregaram aqui no tempo que eles tiveram pra fazer aqui. Eles conseguiram fazer, tipo, e eu acho que eu não senti. Pelo menos eu não senti, assim, falta de coisas do Joel aqui, tipo, dele, falando do personagem. Que, tipo, no jogo eu lembro. Pelo menos não de cabeça agora, tá? Eu posso estar falando merda, mas vocês até me corrijam se vocês lembram de alguma coisa. Mas, tipo, eu não senti falta de nada que tem no segundo jogo, que nesse Joel não tem. Tirando assim, é um Joel, é uma Ele é um pouco interpretação mais diferente sentimental, né? ainda. Não, pois é, aí já é coisa do personagem, tipo, dos atores, dos dois ali, eu acho. Tipo, são interpretações diferentes, o Troy Baker e o Pedro Pascal, e aí, tipo, cada um escolhe seu Joe preferido, né? Cara, mas eu acho que muda prefiro, óbvio, que o do até da primeira temporada, sabia bastante. Assim, o Joel... É porque assim, muda, né? O Joel do primeiro jogo muda muito do Joel do segundo jogo. Muda. E Igual o jogo, exatamente. o Joel da segunda temporada, ele muda mais ainda da primeira temporada do que o Joel do segundo jogo muda em relação ao primeiro. Acho que ele fica mais... Assim, é aquilo, né? O cara mudou tanto Mas que não ele é foi... inconsistente, né? Isso que não, é a eu parte também boa. eu também não senti faz falta sentido, de alguma né? coisa, porra, tinha que ter isso aqui, entendeu? Na verdade, Sim. tem uma coisa que eu queria que tivesse, que é as conversas dele com o Tommy. Pra mim, isso daí era muito essencial. Não, pois é. Nesse caso, uma é o que eu ia coisa- falar também. Porque isso daí... Mas é que assim, eu também tinha esquecido, que eu cheguei a comentar nos episódios passados, que o Joe já tinha tido aquela conversa com... que o segundo jogo começa, né? Com o Joel conversando com o Tommy. Só que
o que acontece? Eu acho que não teve, porque na primeira temporada ele conversou com o Tommy sobre isso. Sobre o que ele fez. Eles adiantaram esse diálogo. Eu tava revendo mas na primeira temporada. ele fala do hospital, né? Na primeira temporada ele não fala isso pro Tommy. Do que acontece, tipo, que ele matou todos os vagalumes e tal. O segundo jogo ele começa ele falando sobre isso. Ele da cura e o caralho a 4. Isso, mas Essa aí... conversa dela ser imune realmente é no primeiro jogo, mas é só da imunidade da Ellie, não que tipo... só que ele fala da pro cura, Tommy né? na primeira temporada. Da cura e tudo. Ele fala que eles podiam desenvolver uma cura, é verdade. E ele fala que ela Só é que, imune. tipo... Isso. Na primeira temporada. fala. Então eles adiantam uma parte desse... Boa parte desse diálogo. Diálogo. Que é sobre isso. A Então- informação que devia ter, no caso, seria mais do, tipo, o que ele fez, né? Tipo, o que ele matou todo mundo e o caralho. Mas enfim, no geral, o desenvolvimento de personagens nessa série é bem consistente. A Abby, a introdução dos personagens são ok. E aí depois você percebe que eles não sabem o que fazer com os personagens. E aí a gente vai ter esses personagens só sumindo, provavelmente assim, do nada. É entendeu? difícil falar da Então- Abby também nessa temporada, tipo, inclusive de alguns personagens, eu acho que vale lembrar também, porque por mais que a gente esteja falando, por exemplo, personagens como Manny, Nora, Owen, Mel, a própria Abby também e o Isaac até de certa forma, são personagens que a gente sabe que nessa parte da história realmente eles não são desenvolvidos porque eles nem aparecem praticamente. Pois é, a Abby Tirando não dá no começo. pra isso porque não é a temporada dela, né? Então, exato. E É. aí, tipo, Só que- tem esse mas- lado também, só que mas... no caso, quando eu falo sobre desenvolvimento, eu considero a introdução, né? Introdução, por exemplo, a gente também poderia considerar relação entre esses personagens, né? E também é acho uma que o coisa mal problema- desenvolvida em muitos momentos da série. Relacionamento Então, eu acho entre que os o problema personagens. maior, o negócio, o meu ponto é que eu acho que isso ainda afeta, tipo, a história como um todo, né? Tipo, esse lance de, cara, tu pegar a história, tipo, do segundo jogo e dividir ela em duas temporadas, assim, distintas, que vão ser gravadas em momentos diferentes também. Eu acho que isso foi um tiro no pé e eu acho que isso é um resultado do que a gente tá vendo aqui, por exemplo, tipo... É isso, esses personagens, assim, por mais que a gente saiba que eles só vão ser realmente desenvolvidos na outra parte, na próxima, aqui tu fica com essa sensação de, tipo, meio que foda-se, né? Porque, mano, eu acho que, assim, tipo, essa segunda temporada, ela começou errado justamente por conta disso. Tipo, se ou era uma temporada completa do jogo ali, contando a história toda, ou não fazia, mano, vai tomar no cu, tô puto já tô desgostoso com Cara, isso sei aqui. lá, tipo, aquela questão de revelar o plot também, eu não, sei lá, me desanimou ferrado, assim. Se deixasse pelo menos pro último episódio, sei lá, eu acho que seria mais interessante. E é engraçado isso que É tu bom, falou, ó, David, da Abby, que tipo, a Abby nessa temporada, ok, porque na próxima realmente é a temporada dela, mas essa era a temporada da Bella, por exemplo, assim, tipo, Exato. essa era a temporada que eles tinham pra focar nessa personagem e, tipo assim, mano, pra tirar todo o potencial que ela tinha, assim. Aí a gente entra também no tópico Bella Ramsey e tal, que a gente pode falar, né, acho que o Rick queria falar um pouco disso. Tipo, querendo ou não, existe a performance da atriz que foi afetada, rolou toda essa polêmica, né? Durante essa temporada, muito mais do que na primeira, inclusive. Não sei se o Gabriel botou, né? Mas, pô, tá explodindo aí no Twitter, né? Imagens, tipo, dela no set e tal, fazendo lutas, fazendo cenas, assim, interessantes mesmo, tá ligado? Tipo a do Owen, né? Que eles trocaram. E, tipo assim, tanto que eu vi um comentário falando, pô, realmente, mano, alguém não gosta dessa menina. O próprio Craig Mazin tá sabotando ela porque, mano, é inexplicável, entendeu? As cenas que tiraram, tipo, dela, assim, tá ligado? De ação. Porra, a menina fez tudo, pô. Treinou. Ela treinou, né? Caralho. Sim, fez luta. Falou que ia ter outras cenas de luta e tudo mais. Porra. Essa cena aí que do Owen, né, poderia ser uma das melhores cenas dela, né? Uma cena que a gente queria ver da Ellie. E eles vão lá e voltam. Isso olha daí só. O desenvolvimento da Ellie, ele é muito afetado por conta de decisões, infelizmente. A gente tem... E não só isso, mas o relacionamento dela com a Dina... Assim, apesar da maioria das pessoas gostar da Dina, a gente não pode dizer que foi um bom desenvolvimento de relacionamento entre personagens, né? Não foi. E a mesma coisa
da psicóloga com o resto dos personagens, ao mesmo tempo em que parece que ela era um tapa-buraco ali pra tudo. É uma... Assim, acho que essa série pecou desde a introdução ao desenvolvimento, ao relacionamento entre esses personagens. Eu acho que não teve nada assim que eles conseguiram acertar em cheio. Esse é o problema dessa série. Porque você não tem nenhum ponto alto, assim. Você tem ali o 6º episódio, mas em questão de desenvolvimento, acho que até a relação dela com o Joel não é tão bem desenvolvida assim. Pelo menos não quanto a gente queria, né? Rapidinho, eu vou falar um negócio assim. Eu sinto, por exemplo, que eles quiseram trazer dramas, que eles quiseram trazer mais desenvolvimento para personagens que ninguém liga, tipo, do jogo, por exemplo. O Seth. Eu acho. É sério que eles tiraram tempo de tela de personagens que eram picas e colocaram pro Seth, brother. Não, e assim, tu pode pensar que é pouco tempo de tela pra ele, mas o tempo de tela que ele tem poderia ser pequenos diálogos significativos ali. Exatamente. Eu acho que é até mais que a Abby. Talvez. Não, são vários. São vários. É a psicóloga, é o Seth, e tem a porra do Eugene que, mano, querendo ou não, o Eugene, ele é um centro. A Dina é uma. Tá, a Dina também tá inclusa, tá? Não, tipo Dina assim, tem o pelo dobro menos de tempo de tela. A conclusão do Eugene eu acho boa. Eu acho legal. Não, eu acho que isso deu certo. Mas, é um dos melhores episódios, né? Ele pega tanto peso. O Eugene, ele é o peso da separação do Joel da Ellie, pô. Pois série, mas entendeu? aí isso daí, eu acho que isso daí é uma mudança no desenvolvimento que eu não sei se eu gostei muito, porque você pega ali a Ellie anos com raiva do Joel por conta da verdade que ela soube dos vagalumes, e aí você muda pra o Joel ser otário ali com ela, mentir por conta do Eugene, aí ela fica Eu acho que, e aí, na 9 verdade... meses depois, ela continua com raiva por conta do Eugene, e aí ela resolve conversar com ele, porque ela já tava desconfiando dos vagalumes também, só que ela demorou muito pra ir atrás. Eu não interpretei assim não, cara. Eu não interpretei, tipo, desse jeito. Peraí, rapidão. Como? Enfim, foi mal, eu tive que pausar aqui. Eu não interpretei muito assim não, mas eu interpretei mais como se fosse... não que ela ficou puta por causa do Eugene. Eu acho que foi... Ela ficou puta por causa da situação de, tipo assim... Ele, tipo assim, ele fez exatamente o que ele fez com ela, sabe? Tipo, ela percebeu que ele não tem o pudor nenhum que ele foi mentiroso, sim. Mas tipo, assim, ela não... Não, mas não. Só pra concluir aqui. Tipo, mesmo assim, eu acho que, tipo, essa parte eu curti da interpretação dela. Não sei se eu curti tanto, tipo, a decisão de trocar isso, mas eu não sei se isso também... Acho que tudo bem, eu acho que foi bem colocado ali, sabe? Tipo, de certa forma, porque eu acho que é muito isso. Eu não acho que ela ficou puta por causa do Eugene. Eu acho que foi o lance que ela fala. Assim, pra tipo mim, assim, o olhar, você fez o mesmo olhar que você fez, tipo, quando tu me contou aquela parada lá, sabe? Eu interpreto esse comportamento da Ellie, de ser muito rancorosa, como algo que vai influenciar na busca pela Abby depois. Então... Esse desenvolvimento em relação a quando ela descobre a verdade, ficar anos remoendo isso, só então ela vai perdoar o Joel e ele morre no outro dia, pra mim isso é um desenvolvimento que fala muito sobre o personagem e sobre os comportamentos que ela vai ter futuramente. Então aqui você tem ela mas eu tô falando mais dessa decisão específica nesse dela, momento que não foi por causa e do meio que perdoando ainda na mesma conversa. Então isso afeta um pouco, porque a temporada inteira eu achei que o desenvolvimento da relação entre ela e o Joel era por conta dos vagalumes. Ela tava ali toda hora com raiva dele. Vagalumes. E chega no final, não era. E eu me senti enganado de uma forma não boa. Então, é mais ou menos isso. Eu não me senti assim, não. Tipo, eu não me senti enganado, mas por conta disso mesmo. Tipo, eu acho que a decisão do jogo, ela também... Ela tem as suas falhas ali também, como narrativa, se a gente parar pra pensar. Mas, tipo assim... Eu acho que lá é muito bem executado. Aqui eles tentaram uma parada que poderia funcionar, mas infelizmente a escrita é muito fraca, o roteiro é fraquíssimo, então, sabe, Bom, tipo, tem essas inconstâncias. Alguém ainda tem alguma coisa pra falar? Senão a gente vai pro próximo tópico. Tipo assim, nós falamos que vários personagens tiveram pouco desenvolvimento, mas teve um que, pelo amor de Deus, mano, sobrou aí, né, nas cenas aí. Teve história de família, teve história de tudo, teve bebê, teve decisões,
tudo mais, que foi a Dina, pô. Eu tava falando. Ela, apesar de. A única que não pode reclamar é a Dina, pô. Que não teve desenvolvimento. Mas essa atriz também fez pacto, alguma coisa assim. Na que ela- verdade, é ela que foi a protagonista da temporada. Assim, eu Exatamente, acho que ela pô. tem desenvolvimento até demais. Ela não deveria ter Com tudo isso de certeza. desenvolvimento, essa que é a questão. Não, ela tem isso desenvolvimento suficiente pra ter uma quarta temporada só dela. Eu acho que, daria pra matar a Ellie e fazer a Dina e se vingar da Cara, isso Abby. aí é um dos principais fatores, né? Que focaram tanto nela que esqueceram da Ellie. Que ela meio que tava assim, incomodando já de tipo. Isso parece que ela foi querendo um dos roubar a fatores cena, né? muito importantes pro desfoque da Ellie. Assim, ela rouba muito a cena, rouba tanto a Mas cena assim, que a Ellie fica bem escanteada. Inclusive, pra mim, essa relação da Dina e da Ellie, ela só funciona no primeiro episódio, mano, e no segundo, talvez. Depois já fica não, muito. acho que só no primeiro, mano. Só no primeiro, no primeiro, porque né? eles Mas, já cara, barraram, vou te falar. Ah. Esse lance, essa escolha de botar mais tempo de tela pra Dina, e eu acho que vale até a gente jogar aí, né? Tipo, depois ver na pesquisa de algum site, alguém já deve ter feito isso, de tempo de tela de cada personagem. Se não me engano, tem um site que faz isso. Pra gente ver quem teve mais, porque é possível que a Dina tenha tido mais tempo de tela que a Bella Ramsey aqui, tá? Aqui pra ver se eu acho. Ou acho pelo que menos não. chegou perto, não sei. Acho que Mas não por conta enfim. do sexto episódio, Bota- sétimo. Acho que não por conta do sexto episódio do flashback, realmente. Eu acho que esse episódio é foda. Mas tirando esse, mano, enfim. Mas o que eu ia falar é que parece muito uma decisão de executivo mesmo. De, tipo assim, a cara dessa menina vende, mano, de certa forma. Eu acho que os caras ainda assim, eles são tão. Eles são Cara, tão cagões pessoal. às vezes, assim, de tipo, porra, talvez o lance da polêmica da Bella meio que deu uma caída na parada ali, de ter gente que não gosta tanto dela, e eles focaram, não à toa, eles focaram o marketing inteiro em cima da Isabela Mercê, que é a Dina ali, que é coadjuvante, tipo, né, era pra ser, pelo menos. Não quase nada no jogo, né? Pois é, né, cara? Porra, Eu acho que a gente pode confirmar ela como uma protagonista oficialmente. Tô com propriedade pra falar porque eu tô jogando o jogo, né, agora, e, porra, tava até falando pra eles aqui que, cara, ela fala, tipo, sei lá, mano, se eu vi ela falando mais 15 vezes foi muito, entendeu? Então, que nem eu falei, a única coisa boa, assim, que eu acho que é do caralho, ela falando é da questão da religião dela e tudo mais, isso aí eu achei do caralho, jogando agora de novo. Mas, Se o assim, Craig- tirando o resto, ela só é uma ajudante, pô. Ela é uma ajudante da Ellie e acabou, pô. Entendeu? Eu acho Ela até é curioso de- porque no jogo eu esperava mais dela e aqui eu queria ter esperado menos. Enfim, e tive mais. Se o Craig Mazin fizesse o terceiro jogo, ele ia colocar a Dina como personagem jogável, mano. Ia ser a Que, mano? protagonista. Ia ser tipo a Mary Jane lá no Homem-Aranha. No Homem-Aranha, Mano, nossa, chato demais. Bom, e agora o tópico seria temas centrais sobre a história da série, né? Que é vingança, Temas perdão, centrais. E vingança empatia. que não teve. Opa, Inclusive, é tipo o tema principal do jogo, né? Que é a vingança. Que é. Mano, praticamente. fala da vingança do jogo. Como é que fala? A lição que o jogo passa, né? O segundo, é a frase do Seu Madruga. Pô. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. E na série não tem isso. Falo mesmo. Não tem, né? A gente Cara. tem a vingança muitas vezes sendo desviada por momentos engraçados, piadas, os personagens esquecendo o que estavam ali pra fazer. Então, a gente tem a vingança meia boca aí, né? A gente tem a vingança E a desistência da diluída, vingança, né? mano? Eles Diluída desistiram aí. de se vingar, na Tipo- verdade. Chegar no final ali, eles já estavam dispostos a ir pra casa e tudo mais. Não, esquece, ninguém lembrava. A Ellie nem lembrava do Joe. Tipo, eu acho que essa parte eu acho que é o que mais perde pra mim, porque né? Aí a Passaram-se gente tem que lembrar. rapidinho. Até porque passaram-se 3 meses. Outra decisão aí do. Não sei porquê, né? Fizeram isso aí de ter 3 meses aí. Por isso que ela esqueceu, pô. Esqueceu de tudo. Não só Agora 3 eu tô- meses, 3 meses no hospital, porque não deixavam ela sair. No jogo ela sai no outro Então é dia, mais, mano. foda-se, tá?
Não, mas tipo não assim, tem essa essa putaria, mudança, não. ela teve pra quê? Tipo, por que fizeram isso? Tipo, não tem uma explicação, né? Porque, cara, assim, tipo, meio que. Exato, 3 meses é só pra mudar decisões idiotas. E, tipo assim, não agrega em nada. Tipo, não agrega. Cara, Eu não acho isso que é um acontece, artifício de mano. roteiro, assim, tipo, sei lá. O que que muda, de verdade? O que que mudava? Cara, é igual eu falei no filho do Tommy, pô. Tem uma mudança que não vai agregar em nada, não vai mudar nada. Só que é Era uma pra mudança ver. que só prejudica. Tipo assim, dá a entender, no começo da temporada, chega até a ser tipo, porra, é estranho pra caralho ser 3 meses, mas tipo assim, tu até fica, mano, se eles fizeram isso, existe algum motivo, né? E não, tipo, depois tu vê que, assim, meio que foda-se, de verdade, assim, porque não... Várias vezes a gente pensa isso, né? Tipo, porra, eles fizeram isso, tem algum motivo, pô. Exato. Aí a Aí gente fica esperando é e muita promessa, pô. É muita promessa, entendeu? Que a gente E pouca fica assim, entrega. porra. Detalhe É, que pô, aqui na nada de série eles entrega. tentam. Detalhe que aqui na série eles tentam compensar a violência com drama, né? E a gente não tem Que isso. drama! Porque Esse é eles o não- problema, que eles drama não- também, cara. Eles não acertam na vingança, a gente não tem tantas relações boas desenvolvidas, né? A gente tem ali parte do drama que envolve amor, querendo ou não, a violência também faz parte disso. Mas é tudo mal feito, né? O problema é que eu acho que o problema deles aqui é que, tipo, existe a diferença de você tentar fazer um drama e você conseguir, né? Tipo, executar isso. Fazer com que a audiência e o público sinta aquilo, né? Porque, tipo, uma coisa é tu fazer a parada e outra coisa é, tipo, tu conseguir fazer com que as pessoas sintam o que tu realmente quer passar como criador ali. Que é essa sensação. E, tipo, tu sente que eles querem te mostrar um drama. Essa é a diferença. Tu sente disso pro jogo, porque nessa série tu sente que eles querem te mostrar um drama. Só que, tipo assim, não funciona. Tipo, de jeito nenhum, assim. Eu acho que esse é o problema. Eu acho que quando funciona, não é mérito da série. Eu acho que é mérito do trabalho que a gente já viu e já acompanhou. Tipo, quando foi Não, e lançado também lá em dos 2020. atores. Por exemplo, a cena da varanda, eu achei muito da hora, mano. Aquele drama e tal. E é muito exato. tá ligado? Do Pedro Pascal. É isso que eu Mano, falo. Quando eu falo que drama, é óbvio, existem momentos assim, lindos. Porra, essa cena me emocionou, pô, nesse episódio. Vários momentos nesse episódio me fizeram chorar. Só que o problema é que eu digo isso porque eu acho que não é mérito da série. Porque no jogo eu senti a mesma coisa, só que maior, com mais intenso, entendeu? Tipo, ainda do que isso. E aqui é tipo mais uma repetição do que eu já vi. Tem Eu muitos não me. momentos Não, que me causam um certo. Que me dá arrepio, que me dá aquela emoção por ter me lembrado, né? Do que aconteceu no Exato. jogo. É basicamente E isso. tipo, aqui, todas as vezes que eles tentam fazer algo e trazer essa carga dramática em coisas que são novas, tipo, nas novidades, em coisas que eles mudaram, em coisas diferentes, não funciona. Na minha opinião, não funciona. Tu não sente isso, nem com a Dina falando ali, da família dela, do caralho a quatro. Tipo, quando eles. Tipo assim, eu acho que toda vez que eles tentam introduzir essa parada, tipo, com coisas novas, quando eles pegam essas mudanças. Ali o lance dos 3 meses aí da Ellie, de tipo, ela começar no hospital. Aí tá, beleza, ela tá toda fingidinha ali pra conseguir sair dali. Aí quando ela passa do corredor, tu vê a diferença, a expressão da Eu atriz acho mudando. que é a única vez que eu gostei da atuação da Bella Ramsey na série foi essa Então, parte. aí é que tá, mano. É legal. E aí, nessa hora que eu vejo essa cena, Aí, pro lá. Woody, né? Isso, lá no segundo, no terceiro, né? Episódio. E tipo, fico, porra, vai vir coisa boa aí, né? Tipo, se eles colocaram pelo menos. Ela não tá normal, ela não tá batendo bem, ela tá mentindo ali pra sair dali, mas ela, tipo, não tá legal. E não, isso se perde, tipo, minutos depois, quando ela tem o primeiro diálogo com a Dina ali, sabe? Tipo, praticamente. Então, meio que. Não, e aqui as decisões dos personagens estúpidas, né? Estúpidas, assim, a gente não fala nem de... Não vou nem falar de direção de diretor, vou falar um pouquinho da série mais, assim, personagens intimamente. burros, né? Personagens... Já tá. a Ellie... Não... Você tá grávida, mas vem comigo e tal. Na verdade, ela queria, né? A Dina que quis ir, aí a Dina... Andam 20 metros, aí a Dina vomita e ele, porra, tá grávida, mano, por que eu te trouxe? Tal, não sei o quê. Decisões
merdas, tá? Sem sentido essa Decisões ruins pra história, diferente de decisões inconsequentes, tá? Porque decisões Sabe o inconsequentes que é engraçado aqui podem ser boas. da relação das duas, assim, das duas personagens? É que eu sinto, pensando agora, acabei de pensar assim, tipo, mas eu tenho a sensação de que essa Ellie dessa série, ela é muito idiota, assim, pra Dina mesmo, sabe? Sabe quando a pessoa é lesa pra pessoa que ela gosta? Tipo, e essa Ellie eu sinto que ela é muito assim. Ela é muito. Ela gosta demais da Dina. Só que, tipo, demais no nível que, sei lá, não parece legal, assim. Não é a mesma coisa. Não é a mesma intensidade, eu acho. I'm gonna Da be that. Ellie. Da Ellie do jogo, por exemplo, sabe? Rapidinho. Tipo, não que a Ellie do jogo não goste da Dina, tá? Não tô falando isso. Eu acho que ela ama a Dina e tal. Mas aqui eu acho que é muito Ela não é uma bobona, sensação né, de. pra ela. É como se a Dina tivesse um controle sobre a Ellie. Ela é de certa palmandada, forma. no caso. Palmandada. É, Tipo sabe? assim, quando elas saem assim e tal, a Dina que meio que tá no comando, né? E isso enfraquece a personagem, mano. Exato. A Ellie. Isso é o maior problema. Isso enfraquece 100% a Ellie. A performance ali até da própria Bella. Tipo, aí é que tá, muda. Tipo, parece que eles nem sabem o que eles querem fazer, porque uma hora ela tá atuando de um jeito toda malucona ali, e outra hora, tipo, já muda completamente. Não sei. Ai, enfim. Mas vamos se acalmar que a gente vai chegar ainda aí na parte de atuação. Não me manda Bom, e a ficar gente calmo. tem. E a gente tem aqui. Não, calma. E a gente tem aqui o. Bom, e agora o tópico é a adaptação do jogo pra série. Né? A qualidade da adaptação. E aqui, se for pra falar sobre comparação, dá pra encher a boca, né? Tem muita coisa assim. Porra, no beleza. geral, esse lance de adaptação, acho que aqui, tudo que, tipo assim, eles acertaram na primeira temporada, que eles erraram tudo, mano. Tudo. Eu gosto de falar em que na primeira temporada eles acertaram porque, apesar das grandes mudanças, eles manteram a linha cronológica dos eventos do jogo. E aqui, na segunda temporada, eles meio que atropelam tudo, mudam muitas coisas que não fazem sentido, e se forem fazer sentido, o payoff não é o suficiente depois. Então, é muito isso. É engraçado que na primeira temporada a gente meio que se incomodava com algumas mudanças, sendo que era bem pouco comparado com a segunda, né? Que a gente até vê, tipo, o quanto era fiel. Não, e aqui você tem um combo de coisas que não dão certo. É por isso que a Bella Ramsey se deu tão mal também como Ellie, porque você tem um combo aqui, né, de coisas, por exemplo, que foram mudadas. Você tem narrativas da história no geral que foram mudadas, dos personagens foram mudadas, você tem narrativas sobre a história dos infectados mudadas, e você tem a questão da eficácia dessas mudanças, entendeu? Que não rola também, é uma coisa muito ineficaz, é uma coisa que não dá certo. Que não leva pra lugar algum, às vezes. Você tem um combo de mudanças desnecessárias aqui. Cara, aqui eu vejo muito a mudança como um reflexo, assim, de tipo... Os caras, eles metendo os pés pelas mãos legal, assim, sabe? Tipo, no nível de... Eles conseguiram acertar na primeira temporada, né? Fizeram uma parada legal, uma parada maneira. Não é algo que é perfeito, longe disso. Eu acho que o primeiro jogo, inclusive, ainda é muito superior à obra. Mas, assim, é uma boa adaptação, uma excelente adaptação. Tipo, uma das melhores, assim, já feitas. Inclusive, se tu vê, tipo, a média de nota da primeira é absurdo. Exato, cara. Se a gente estiver falando de adaptação de jogo, sim. Não, sim, óbvio. Tipo, de jogo, certamente. Mas, tipo, nesse caso aqui, da segunda, Porra, mano. Eu acho que aqui toda a essência que tinha o primeiro, assim, tudo que eles conseguiram fazer de bom, de verdade aqui, eu acho que eles se atropelaram, tipo, num ritmo que, sei lá, nem eles sabem direito o que eles quiseram fazer aqui. E é mas triste, assim, eu né? acho que Porque se fosse uma adaptação que tivesse dado certo, seria algo que fez história nos games, na televisão. Aí ia faltar só o cinema, né? Isso é o problema, porque fez dinheiro também, né, cara? Tipo, na primeira temporada e tal. E eu acho que a HBO correu tanto pra fazer e lançar logo uma segunda parte, coisa que a gente não tem, por exemplo. A gente não teve isso no jogo, por motivos óbvios também, de desenvolvimento. Demora pra caralho, muito mais que um filme também, dependendo do jogo. Nesse caso The Last of Us, sim. Mas, tipo,
da série também, porque, tipo, sabe, tipo, narrativamente falando mesmo, era pra personagem estar mais velha. É óbvio que existe toda a limitação da atriz mesmo, tipo, fisiológica e tal, enfim. Mas, tipo, de certa forma, acho que faltou isso. Acho que tu vê isso muito. Eu falei no último episódio que a gente gravou aqui. Eu senti isso muito. E aí, vendo a série como um todo, vendo ela. Toda a obra completa, por isso que eu gosto de analisar a temporada completa, né? Tipo, é muito melhor, porque tu consegue ver tudo que deu certo, tudo que não deu, tudo que eles tentaram acertar, tentaram fazer, né? E, tipo, aqui, analisando ela, tipo, eu acho que ela falha miseravelmente, assim, tipo, falha total. Cara, Quando... eu já achei Pode falar. abaixo, mas tipo assim, o episódio 6 ele deu uma salvada legal, porque se não tivesse esse episódio, mano, eu Cara, acho que eu estaria salvado, eu muito acho que mais é muito puto. forte. Não, tipo, uma salvada, tipo assim, eu acho que eu terminaria muito mais decepcionado, mano. Muito mais Então, a mesmo. gente falou aqui sobre isso no episódio 6, né? Tipo, Porque realmente eu que gostei todo mundo muito, ficou mano. feliz com o episódio Cara, 6. a questão é que a gente teve o episódio 6 seguido de um dos piores, se não o pior episódio da temporada, então é foda, mano. É foda, só é foda. A Pois inconsistência, exatamente, eu tinha esse inconsistência, episódio que me dava esperança. inconsistência é uma parada que me pega muito, assim, numa série. Não E é consigo. engraçado que eu tinha falado no nosso review do episódio 6 que era muito difícil eles errarem o último episódio, né? Porque a história era muito boa e tudo mais. Cara, e sabe o que é engraçado? Que, tipo, eles erraram os erros deles. O erro que eles cometeram na primeira temporada, que é rushar aquele final, no último episódio também, que é considerado também um dos piores episódios da primeira temporada, eu não assim. curti Mas o primeiro- não o chega a ser último nesse nível. Pois é, não chega a ser nesse nível daqui, dessa segunda temporada. Mas, tipo assim. Nossa, não chega mesmo. Eu vi o Mas primeiro episódio um não, dia desse. nem se compara, nem se compara, nem se compara. Mas assim, ainda assim a gente. Eu lembro que quando eu assisti, eu fiquei com essa sensação de que eles rusharam coisas que não deveriam. Que isso enfraqueceu muito e o episódio perdeu com isso. E aqui nesse último episódio. Assim, na temporada inteira eles fazem isso, mas eu acho que no segundo episódio eles conseguem escancarar isso pra mostrar, tipo, caramba, olha só, esse é o resultado de você fazer um trabalho nas pressas, sem orçamento, na correria, sem pessoas realmente que querem fazer uma adaptação boa da obra ali envolvidas, tirando, óbvio, Cara, o Druckmann, mano, o mas último ele nem episódio tava tão nítido envolvido dessa assim. parada de orçamento. Tu consegue ver, velho, assistindo. Só pelos cenários e tudo mais. O que é triste, né? Porque da HBO, essa série ela é muito bonita em vários momentos. A gente já falou sobre isso. Tem muitos takes da fotografia aqui, porque tem pessoas boas trabalhando. Essa é a diferença. Tem pessoas boas no projeto, pessoas boas envolvidas. Tanto na parte de atuação e de casting ali, na galera da produção também. O problema são essas coisas, tipo, limitações e pessoas querendo colocar o dedo, tipo, onde não deveriam e fazer mudanças E eu onde disse não isso cabe. pensando na cena da Mel e do Owen, né? Tipo, aquele cenário ali é inacreditável, tipo, inacreditável bizarro. mesmo. Porque eu lembro que eu vi essa cena no jogo, eu gostava pra caramba dessa cena e eu tava ansioso pra ela aparecer. Eu acho que Aí peca muito. eu imaginei totalmente diferente, mano. Eu acho que peca muito também quando a gente vai pra parte da adaptação do quão bruta ele é, né? Ela não é tão violenta quanto no jogo e acaba não dando aquela sensação de que ela deixa aquele rastro de corpos pra trás. E que ela vai atrás só daquelas pessoas selecionadas que ela já queria, né? E que a gente também queria ir atrás. Mas em nenhum momento eles passam pra gente essa sensação de pô, no jogo é brutalidade total, entendeu? Ela chega ali, mata a Serafita, mata a WLF e o que aparecer na frente dela. Aqui a gente não tem tanto isso, né? Eles escolheram ir por um caminho que realmente muda a personagem, cara. E, tipo, isso foi uma escolha que eles tiveram de maneira, tipo, sã, sabe? Eles escolheram optar por ir por esse caminho. Isso que é foda. E eles tentam muitas vezes tornar as cenas mais pesadas em relação ao jogo, adaptar essas cenas pra que, assim, eu consigo imaginar muito bem alguém chegando, não, a gente vai fazer desse jeito aqui, porque é mais pesado, o pessoal quer ver coisa pesada, entendeu? Então a gente vai impressionar o público. E ainda assim não consegue ser mais pesado que o jogo. Mesmo que o que a gente esteja vendo na tela seja mais grotesco, não consegue transmitir o peso que tem no jogo. Eu só acabei de ver uma coisa
visualmente pesada, mas tudo bem, isso não me impacta. Porque graficamente choca, óbvio, mas tipo, não necessariamente aquilo ali vai ter, tem o peso que tem no Exato. jogo, por exemplo, se fosse no jogo. E outra coisa também que eu sinto aqui, falando sobre adaptação, já que esse é o tópico, de tipo assim, é adaptação o tópico? Nem lembro mais. O que é o adaptação, tópico? adaptação. Que tipo aqui, cara, é óbvio, adaptações, o nome já diz, assim, você vai ter mudanças, você vai ter que adaptar coisas pra mídias diferentes, e o videogame ele sofre muito com isso. Tem coisas assim que funcionam, tem coisas que tipo são só idiotas e a gente sabe que não deveria ter mudado, e tem coisas que tipo tu consegue ver, tá, beleza, isso faz sentido. Tipo, eles realmente têm que mudar certas coisas e porque é uma mídia diferente. E várias obras também sofreram com isso, assim, tipo, Senhor dos Anéis tem mudanças, Harry Potter tem mudanças, isso no cinema, né? Tipo, quando a gente faz, tipo, converte ali a mídia. Enfim. Só que aqui eu sinto que não é muito uma adaptação, aqui parece mais uma fanfic mesmo, sabe? E assim, se tu parar pra ver, Uma fanfic eu acho seria que melhor. o jogo da Last of Us, ele é mais fácil de adaptar, tipo, ele é mais, digamos que ele faz mais sentido assim. Mais pé no chão. Ele É, muito pé no chão. é como se Não é o jogo tipo- é basicamente como se fosse um filme, né? Então meio que tipo ele, assim, é muito difícil adaptar Harry Potter, tá ligado? E eles Exato. conseguiram. Senhor É dos muito Anéis, difícil adaptar Senhor dos Anéis, é muito difícil adaptar Fallout, tá ligado? E eles conseguiram Exato. fudido. E The Last, que é uma Last of Us é muito pé no parada... chão. Sim. Mano, são pessoas, pô. E tipo assim, é a única beleza, pô, apocalipse e tudo mais, mas não é o mais importante. O mais importante é a história daquelas pessoas. Não, só que Entendeu? essa Cara, e se questão aí você de pega- infectados, eles conseguiram, pô. E se você pega Eu as acho que pessoas que estão responsáveis por essa adaptação, se tu só vê ali quem são as pessoas responsáveis e faz alguma reflexão sobre aquilo, eu nunca pensaria que seria uma temporada ruim. Você tem diretores não. excepcionais ali. Você tem. Exatamente aquilo que eu falei. Tem pessoas boas trabalhando no projeto. Você tem. Assim, tudo bem que os diretores e o roteirista, que é o Craig Mazin, foram as pessoas que estragaram a série, de fato. Mas todos eles têm trabalhos excepcionais, trabalhos muito bons, e você não vai imaginar isso antes de lançar, entendeu? Mas por ser uma adaptação de série, acho que talvez a gente tenha se iludido muito, né? Esse é o lance. A Essa questão é que a série, gente ela teve tem a primeira essas coisas temporada boas. como algo que trouxe a minha expectativa lá pra cima, talvez. E a segunda já foi bem abaixo, né? Cara, sei lá, eu acho que se tivesse um diretor que ele realmente fosse fã da obra, assim, eu acho que daria muito mais certo, mano. Teve, né, mano? Teve. Só que só foi num episódio do Neil Druckmann lá dirigindo. Esse diretor era fã da obra. Mas uma parada que eu sinto também é que, tipo... Nem lembro mais o que eu ia falar. Não fã, né? Não só fã como o criador da obra, enfim. Pois é. Não, e o que eu lembrei aqui é engraçado que o que mais, na teoria, o que mais seria difícil era adaptar a questão de infectados e tudo mais, sendo que isso na série é o que mais dá certo. O que mais é a relação das pessoas, Mas né? o que foi legal nessa temporada foi isso. Tipo, a cena dos O espreitadores que era e tal. pra ser mais difícil. E foi a única. E foi a crítica que eles mais absorveram mesmo, né, da primeira temporada. Porque na primeira temporada ela é criticada por causa disso, de ter pouco infectado e o caralho. E aqui, beleza, eles. Vamos botar infectado, vamos dar o que a galera que pediu. Nossa, mas aí tu não fez o dever de casa também, né? São Esse é o problema. sensações bem diferentes, porque eu não sinto tanta falta assim dos infectados. Porque eu já sei como é que é o universo, né? Eu já sei qual é a proposta do universo. Então eu não sinto tanta falta dos infectados assim. Mas na segunda eu já senti incômodo com os infectados em alguns momentos. Mas bom, acho que a gente já falou o suficiente sobre esse tópico. E a gente pode ir pro próximo, né? Que inclusive é o tópico preferido do Rick. Bom, e agora o tópico é atuação, né? Onde a gente vai falar sobre as escolhas dos atores, as performances deles. Quem quiser começar? Alguém quer começar? Ou eu começo? Cara, Começa. Tá, eu achei que a gente pode falar... Eu já vou começar falando logo da pedrada. Vou falar minha opinião sobre a grande protagonista... A grande segunda protagonista, tá? Dina? Não, a segunda protagonista. Tô falando da primeira. Calma. a Ellie. Aí. Aqui, eu falo minha opinião sobre a Ellie, porque é o seguinte, eu sou fanboy da Ellie, tá? No jogo. Então, No jogo. era muito propenso pra eu
amar ele na série. Eu já sou puxa-saco dela. Eu sou a favor dela em todos os momentos. Eu termino o jogo gostando mais da Ellie do que da Abby ainda. Só que quando chega aqui... Exatamente. Vamos lá, a gente teve a Bella Ramsey sendo escolhida como a Ellie pra primeira temporada e tudo bem. A gente ficou meio assim, mas a gente viu a atuação dela, deu certo, deu muito certo, foi muito legal. Pô, funcionou. Só que aí começou a aparecer aquele problema que não era... A gente não pensava tanto assim, né, na primeira temporada, vendo e tal, mas que depois a gente foi começando a ver que era ela pra segunda temporada. E o grande problema é que ela já era velha na primeira, né? Ela tinha o quê? 19 anos, eu acho. E ela envelheceu quase nada pra segunda temporada. E a gente teve isso somado a outras coisas, como o roteiro, que prejudicou ela muito também, deu poucas linhas de diálogo pra ela. Mas aqui a gente tem a Bella Ramsey, assim, eu sinto como se ela tivesse regredido um pouco. Não sei se é porque ela faz muito bem uma criança, mas como se ela tivesse regredido um pouco na própria atuação. Além dela ter sido prejudicada também, mas porque no jogo não tem momentos de inconsistência em que eu acho que ela faz uma Ellie boa e depois ela é uma Ellie ruim, e aqui tem, né? Muitos momentos assim. Então, tem muitos momentos da Bella Ramsey aqui na segunda temporada que eu fico, meu Deus, que expressões são essas? Que momentos são esses? Por que o diretor deixou isso passar? E que acaba não sendo culpa totalmente dela. Mas aqui eu acho bem, bem ruim. E nem sempre é culpa dela, muitas vezes da direção, do roteiro que dá poucas falas pra ela, o diretor que faz com que ela seja muito infantil em vários momentos. E aqui eu acho que a atuação dela deixa a desejar um pouco, e muitas vezes acaba virando meme também. Essa é a questão. Cara, e aí eu acho que eu vou terminar aqui falando da Ellie, e depois a gente fala sobre os outros personagens, mas a minha posição inicial, eu diria que essa daí. Eu gosto da Bella Ramsey, tá? Eu gosto dela como atriz, eu não tenho raiva da personagem, adoro a performance dela em Game of Thrones, mas aqui, entendeu? É isso. Rapidinho, nesse tópico aqui a gente pode falar são atuações ou tipo dos atores em geral? Não, pode falar tipo, tudo que envolve atuação, pode falar. Porque, assim, eu, assim, prezando pela saúde dessa menina, né, que ela já falou já que ela teve vários problemas e tudo mais, que teve que desativar as coisas dela, cara, tipo assim, sem baguncinha e tal, eu acho que se eu fosse ela, né, ou algum parente assim, pô, cara, faz alguma coisa. Sei lá, tipo... Vai fazer um concurso. Não, pô, tipo, faz outra coisa, pô. Dá tua vaga pra alguém, pô. Tipo assim, tu sabe que vão pegar no teu pé, tá ligado? Beleza que, porra, eu sei que tem... Sei lá, deve ter... Não, eu vou calar a boca de todo mundo, tá ligado? Mas era 8 ou 80, pô. Ou ela ia calar a boca de todo mundo, ou ela ia acontecer o que aconteceu. Entendeu? Cara, eu tenho uma opinião sobre ela fez isso na primeira temporada e na segunda ela calou a boca de quem falou que ela era muito boa. Pois é, e tipo assim, porra, acho que ninguém ia reclamar, mano, se ela fosse trocada. Porque, tipo assim, o meu ponto... Calando a boca de quem sempre me apoiou. No primeiro episódio, pô, tipo assim, a primeira coisa que me assustou bastante, eu acho que no elenco em geral, tá ligado? O elenco novo. Por conta dela, eu acredito que é por ela mesmo. Por conta dela, eles rejuvenesceram todo mundo. Entendeu? Abby, o Owen, todo Dina. mundo ali no grupo, todo mundo. A própria todo mundo, Dina, cara. pô. Ela mudou. Todo mundo parece adolescente, cara. Isso, porra, eu acho que foi a parada que eu mais reclamei. Que eu olhava assim, eu ria, pô. Falava, mano, como que essas porra aí... O casting adolescente foi foda. Se tivesse essa troca, né, tipo, sei lá, troca a atriz e os outros personagens também iam ser mais velhos. Tipo, porque olha só, infelizmente a falta de rugas faz com que a gente não leve tantos personagens assim a sério, porque parece mesmo que são adolescentes numa rixa a todo momento. A cena da Ellie e da Dina juntas, tipo... Quando a Dina vomita lá e tudo mais, tipo, elas armadas e tal. Porra, bicho. Tu olha, tu dá risada, mano. Olha o tamanho das meninas. Tu acredita que
essas porra aí vão matar geral, pô. Não vai matar geral. Cara, mas pois é, tipo, no jogo aí é que tá. Porque no jogo eles também parecem ser mais velhos do que a idade que eles têm, né? Tipo, assim, mas não é estranho. Não a ponto de causar estranheza. Longe disso. Tipo, a Ellie realmente, ela, tipo, aparenta ter isso, mas beleza, a atriz é mais velha. A gente sabe que a Ashley Johnson é bem mais velha do que a Ellie, inclusive no primeiro jogo ela não é uma criança. Mas ainda assim, eu acho que, falando da Bella, no geral, tipo assim, da situação que ela foi colocada, eu acho que é muito foda também falar da atuação dela, tipo, porque, olha isso, mano. Ela, tipo, vamos combinar que a atriz do jogo, se a gente for comparar a Ellie, se a Ellie do jogo fosse uma atriz, assim, real, porra, ela é uma puta atriz, mas assim, tipo, a própria Ashley Johnson, ela é uma puta atriz mesmo, assim, tipo, ela é muito, todos os papéis que ela faz, assim, ela faz, tipo assim, eu acho que o papel mais famoso dela seria a Ellie, mas assim, ela não tem papéis tão grandes no cinema, porque ela é focada, tipo, pra outro nicho mesmo, ela faz outras paradas e tal, inclusive tem um canal lá, o Critical Role, que é muito legal, de RPG e tal, ela participa do RPG, enfim, eu gosto muito da atriz. E ela é uma puta atriz, mano, ela tem anos de experiência ali, e tipo, essa é a parte preocupante da Bella, porque a Bella, a gente viu ela em Game of Thrones, né, ela ali, que era uma criança, e The Last of Us, a primeira temporada, que ela também era uma criança, só que já mais velha, né, mais adolescentezinha ali, de certa forma. A gente só viu isso dela. Ela não tem muita coisa no currículo, ela não tem, por mais que, tipo, ela deve estudar atuação pra caralho, ela deve ter se formado, enfim. Ter o caralho a 4, ela tá começando agora na indústria, de certa forma. E, tipo, existem ótimos atores, excelentes atores que são muito fodas na indústria, mas, tipo assim, existe esse ponto também de que colocaram um personagem e eu acho que a personagem, Ellie Williams ali, ela é um personagem que ela exige um nível de domínio da atuação que infelizmente a Bella ainda não tem, porque ela é uma atriz que é aspirante ainda, ela tá começando agora, e deram uma responsabilidade pra ela muito grande, entendeu? Então, tipo, por isso que eu nem culpo exatamente ela, quando ela não tem uma entrega que é lá, aquelas coisas, tipo, não passando pano de modo nenhum, porque eu acho que isso perde e enfraquece sim a obra, mas, tipo, eu acho que ela ainda assim, ainda tenta, né, tipo, mesmo em todo esse mar de merda que tá essa produção como um todo, quando ela brilha, assim, é maneiro. Tu vê que a atriz, por mais que, tipo, ela tenha momentos ali que não sejam tão bons assim, que tu vê que a conta de direção também, de escrita, também tem as contas que são as limitações dela mesmo como atriz, porque como eu falei, ela ainda tá começando. Tipo, ainda assim, ela tenta fazer um bom trabalho, mas a verdade é que, tipo, aqui é foda, mano. Até no jogo também, quando a gente fala disso, a captura de movimento, tem expressões que os caras mesmo, por mais que eles peguem captura de movimento do rosto da Ashley Johnson, eles vão lá e adicionam, mano, na pós, porque não porque, tipo, vai fazer mais sentido, eles têm um controle muito maior. Então, tipo, isso, tu compara as duas L's ali, por mais que sejam L's diferentes, infelizmente, a Bella Ramsey é engolida pela Ashley Johnson. Tipo, infelizmente mesmo, porque eu gosto da Bella. E a Bella era uma dupla com o Pedro Pascal, que é um ator que tem anos de experiência na indústria. Ele, tipo, porra, carisma nem se fala, né? Todo mundo sabe, o Pedro Pascal tá em tudo em Hollywood. E ele é um bom ator também. Então, tipo, você tem uma primeira temporada de The Last of Us ali, que ele é o protagonista, ele é o domínio, tá dominando a parada ali. Então, tipo, ele que tem que carregar a série, e você dá uma responsabilidade pra Bella Ramsey carregar uma segunda temporada, porque ela precisa carregar, porque o Pedro Pascal vai embora no começo, né? E cabe a personagem Ellie carregar essa temporada. Ela não tem, infelizmente, ela não tinha o que era preciso pra essas. E, tipo assim, eu acho que tudo, nada, não acho que é culpa dela. Eu acho que quando falha, é culpa da galera de dentro mesmo, assim, sabe? Eu também acho que a parte dessa culpa é... Isso aí vira corte, hein? Não parte. Pode falar, um corte mesmo. Eu acho que isso daí, essa parte da culpa, eu não coloco metade ela, metade roteiro, eu não consigo dividir assim, mas eu colocaria... Né? A verdade é isso. Mas eu diria que o roteiro tem boa culpa nisso também, porque se você coloca outra atriz pra interpretar a Ellie, eu não consigo ver qualquer atriz que seja, por mais foda que ela seja,
conseguindo fazer uma Ellie boa com um roteiro desse. Então, se você coloca qualquer atriz fazendo aí e coloca as decisões que o roteiro teve pra ela ter, não ficaria legal, porque a Dina ainda ia continuar tendo destaque, você ainda ia ter Sim. a Ellie sendo tratada como burra, independente da atriz lá, entendeu? Você tem as decisões que não rola. Eu entendo que Esse não é o maior problema a Bella da Ramsey, série, né? eu entendo que a Bella Ramsey despertou muito hate na galera, mas para pra pensar, qualquer Ellie ali, qualquer atriz fazendo a Ellie, ia fazer essa Ellie ruim. Não ia ser Eu bom, concordo totalmente. porque o roteiro não ia mudar se a atriz mudasse, entendeu? E o roteiro ia ser o mesmo. E é aquilo também, tipo, exato, eu acho que o maior problema não é o casting, eu acho que, tipo, existem sim problemas nisso que a galera tem, e eu já sou muito de boa com isso, mas, tipo, eu acho que o maior problema é isso, tipo, o roteiro tá ali também, existem coisas dela, mas, tipo, é aquilo, o pessoal queria colocar a atriz que fez lá o filme com Wagner Moura, o Guerra Civil, e fez o Alien Romulus. Porra, a gente assistiu lá o Alien Romulus, realmente, pô, é uma cara da Ellie do jogo, a cara. Mas, tipo, tu vê no Alien Romulus que ela também não é uma puta atriz, tá? Tipo, ela é uma. A gente até conversou sobre Eu isso, que, acho tipo, ela muito ainda assim a boa, Ellie mas só exige isso. uma entrega muito maior que talvez ela também não tenha. Então, talvez ela Cara, também não não sei, funcionasse porque- aqui. Por mais que visualmente. Mano, aí é que tá. Por mais que, como o Gabriel falou, por mais que visualmente fosse melhor, agradasse mais. Ainda ia ser isso. A escrita ia ser essa, pô. Ia ser Cara, essa mas, Ellie que a gente ia assim, ter ainda. Eu tava assistindo, pô, várias. Uma série que ela fez, filmes e tal. Eu tava até gostando, assim, ela não é uma atriz ruim. Não, ela não é ruim, mas é o que eu tô falando. Eu acho que a carga Não, que a personagem Ellie precisa muito é muito boa. alta. Ela é muito boa, mas é só isso. Ela é muito boa. Cara, vocês acham assim, tipo, na escolha de elenco, né? Quando eles escolheram a Ellie, eu acho que eles visaram muito só a primeira temporada, né? Eles não pensaram tanto na segunda. Ah, não, com certeza não. Isso parece nítido, assim, tipo, realmente Mas é, que. pô, por isso que eu pediria, entendeu? Mas é Sei porque lá, faz até sentido, né? tipo, É, eles tipo, mesmos faz sentido, trocarem, né? tá ligado? E tipo, porra, porra, tipo, conversar com ela assim, pô, você entende por que que a gente tá tirando você? Eu acho também que eles fizeram isso por birra também, tá ligado? Mas eu acho que Que os eles tempos são sabem que- outros, né? Acho muito difícil acontecer isso hoje em dia. Não, Não, e mas, tem que ter muita coragem. mas aí já é um caso de saúde, tá ligado? Já é um caso de. É, não, mas aí já é o caso de, tipo, Não, também ela já escolhe onde ela quer estar, onde ela não quer estar. Se eles quiserem ela ainda e ela também quer, pô, tá, beleza, fica, né, brother? Tipo, ela sabe. Ela já falou também que desativando o Reddit e o Pois é. Instagram, tudo Cara, fica bem. Assim, Então- até na segunda temporada eu acho difícil, tipo, eles pegarem, tipo, pô, a gente viu aqui e viu que é melhor ter uma troca de atriz e tudo mais. Eu acho muito difícil isso acontecer, porque eles Pô, e seria. têm a produção da série, eles têm relações e eles não vão fazer isso com ela, tá ligado? Mas olha só, se eles tivessem feito isso nessa troca. Aí é que tá, quando eu falo que faz sentido, quando tu falou dessa troca, Aldemir, de tipo, eles não pensaram na segunda pra fazer o casting, eu digo no sentido de tipo, porque você realmente precisava escalar uma criança meio adolescente, que é a Ellie ali, tipo, a atriz da Ellie do primeiro jogo, realmente precisa ser esse casting. E eu acho que a Ellie ali foi, tipo, a Bella, no caso, eu acho que ali eles acertaram e tal, mas, tipo. Eles correram muito, mano. Aí é que tá, tipo, eles podiam até não pensar, mas passasse anos e fizesse uma segunda temporada. Sim, e não, exato. tipo, Como acontece tão em no cima jogo, da pô. outra, brother. Foi muito em Aham. cima, mano. Sim, verdade. Tipo, mano. como acontece no jogo, tipo assim, querendo ou não, eles modelaram a Ellie de novo, tipo, não foi partido dela criança, entendeu? Aham. Eles já Sim, fizeram o rosto e tudo mais, e veio essa Ellie, entendeu? Então, seria muito plausível, tipo, eles, por exemplo, como a menina falou, a que faz a Abby, ela fez o teste. Eu acho que ela, porra, essa menina, ela tem presença, entendeu? Ela é mais madura. É porque entendeu? a Bella E, Ramsey, tipo, ela tem características muito únicas, né? Até se substituir depois pra uma pessoa mais velha ainda vai ficar muito estranho, porque não tem como ela crescer e... Tipo, é diferente, por Não, exemplo, pô, mas a gente ia aceitar, pô. Ia ser tem Ela tem cara de muito novinha mesmo, assim. Tem essa Tipo, ela questão, tem uma cara mas mais infantil mesmo. É diferente, por exemplo, de House of Dragons, onde você tem a Rhaenyra.
sendo substituída, né, por outra atriz, só que as duas são parecidas, de certa forma. Elas têm uma caracterização parecida também. Não, parecido não é. Não, parecido não é Eu acho não. Não, mas é muito mais aceitável você ter... Eu É acho... aceitável, mas é porque no cinema isso é muito aceitável. Criança, ser nada a ver o ator criança, ser um ator... Isso aí já foi banalizado já. O pior é que eu acho as duas Rhaenyras parecidas. Já tiveram foto. Pelo menos tem algumas fotos assim que tem delas que elas estão bem parecidas. E olha só como seria bom pra Bella Ramsey, se vocês pararem pra pensar, que eles tivessem feito o recast aqui nessa segunda temporada, por mais que, tipo assim, não, como eu falei, não acho que esse é o maior problema, mas como seria bom pra ela ela seria lembrada como uma ótima Ellie, mano, do primeiro jogo. Ela seria lembrada por isso, tá ligado? Exato. E aí, depois disso, porra, show, pega outros papéis, ia ganhar o mundo ali. Tipo, aqui... Essa é a minha visão. Ela saiu prejudicada demais. Tipo aqui assim, ela só saiu perdendo, pô. Cara, mas será? Porque eu acho que se fosse pra acontecer isso, ela já estaria pegando outros papéis, né? Talvez. Não, sim, mas é porque, cara, ela tá terminando agora essa temporada, né? De certa forma, tipo de marketing e tal. Acho que agora a gente vai ver o que ela decide fazer ou não. Porque acho que ainda nem tá confirmado ela necessariamente. Tem aquela questão de que a HBO também, ela tem essa reputação de que ela gosta de trabalhar com pessoas que já são do meio HBO, entendeu? Os atores ali que já estão nos existe a panelinha da HBO. Então, acho que pode ter uma... O próprio Pedro Pascal aqui. Os dois ali, os dois são de Game of Thrones, então você pega os dois protagonistas pra serem, que são personagens lá de Game of Thrones, meio que só reforça essa ideia, né? Sim, existe a panelinha ali da HBO e, tipo assim, ótimos atores, mas... Bom. Só pra finalizar, vocês falaram aí da questão de que nem com outra atriz, com esse roteiro não ia ficar, nenhuma Ellie ia ficar boa. Beleza, pô, mas só que tipo, se fosse, por exemplo, a menina que faz a Abby, ela fosse a Ellie. Ela é uma pessoa mais madura, ela é, tipo, com certeza ela falaria, tá ligado? Pô, isso aqui tá uma merda. Tipo, será? Mas a questão é que ela não tem poder sobre a direção. O ator, a atriz, ela mas só for um ator muito pica. Pois é, não, beleza, mas só que só do fato dela ser mais velha e ter mais experiência, ela poderia falar. Eu tenho certeza que a Bella Ramsey não fala nada. Entendeu? Mas porra, mas não sei também, viado. Aí é meio complicado. Não, e ainda assim, se fosse pra melhorar, melhoraria pouco. Porque não tem muito o que tu falar pra melhorar isso daí também, né? É questão de mudar roteiro, história. É que ela falou aí da Abby, que saiu a notícia, ela não treinou por causa do problema na mão, mas ela ia entregar em outras formas e tudo mais, e ela entregou, tá ligado? Ela entrega uma cara assim de... Sim, teria menos hate, mas é isso. Ia ser um ponto fraco a menos, assim, né? Tipo, visualmente, pô, beleza, mas eu acho que visualmente ele funciona, ele cabe em certas partes, mas em certas partes é tipo, sei lá, se fosse só o cosplay pelo cosplay ali, de ter uma Ellie parecida ou mais parecida, eu prefiro muito mais focar... Pô, se essa Ellie da Bella Ramsey tivesse o roteiro o meu ponto é mais esse. Se essa Ellie da Bella Ramsey tivesse o roteiro da Ellie do jogo ali, tipo o roteiro que eu digo, o mesmo desenvolvimento de personagem e tal, seria muito legal, mano. Seria muito melhor. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. Agora indo, assim, pros outros atores, já que a gente falou praticamente só da Ellie aqui, você tem uma coisa que não faz muito sentido, que é uma hora eles usam a desculpa de que não, porque a gente quer focar mais no drama, então o personagem não tem tanta importância ele ser parecido ou não, e outra hora você tem personagens idênticos do jogo mesmo os atores do jogo sendo utilizados pra fazer os atores da série. Você tem atores mais velhos colocando no lugar de pessoas mais velhas e seguindo algumas coisas do jogo, mas em vários momentos você tem um casting meio nada a ver, né? Então, até a escolha de casting é meio estranha. Assim, tudo bem, né? Não dá pra saber muito o que... Tem acesso também. É como se... Não, esse personagem aqui, ele não tem tanta relevância, acho que dá pra fazer igual. A aparência dele não vai influenciar muita coisa. Mas esse aqui, ó, se a gente colocar ela esse aqui tem que ser idêntico. Vai ficar diferente, ela vai ficar desproporcional. Então a gente vai mudar e dizer ali que é por causa do drama, entendeu? Então... Tem motivos por trás
dos castings estranhos, assim. Mas assim, falando sobre Sempre tem. Pedro Pascal, gosto do casting dele. Acho que é um casting bem aceitável, que eu fui gostando ao decorrer, tá? Não sei se eu E não é tanto parecido dele com assim. o Joe, né? Tipo assim, fisicamente, ele não é, pô. Se tu parar bota lá a foto que a gente tava, porra, ele não tem... Ele tem semelhanças de, tipo, um homem, tipo, barbado ali, com uma cara, tipo, maxilar marcadão, mas não é o Joe visualmente. O Joe totalmente nele. Mas exato, pô. Isso que é legal. Tipo, então não é sobre a mudança do ator ali. Se eles conseguirem entregar, eu acho que aí é que tá. Tanto como a própria Bella, ela já era criticada a aparência dela na primeira temporada. Mas, tipo, muita gente conseguiu relevar isso porque ela mandou bem. Sim, tipo, ela passou a essência da personagem. Isso já é o suficiente, cara. Tipo, esse que é legal. Mas, infelizmente, não é só sobre... Aí a gente tem o casting do Jesse, idêntico, né? Bem parecido, não mudaram quase nada. Um dos poucos tu acha idêntico, é mano? legal. Ou tu só tá sendo racista mesmo? Que isso? Ih, rapaz. Todo episódio tem uma dessa, porra. Não, pô, não Mas é porque não é idêntico. É porque eu não acho idêntico, velho. Eu acho muito diferente e foda-se, mas é porque eu tô falando isso. Não, Porque pô, tu falou isso aí idêntico foi- e não é idêntico. Mas eu acho E eles ele bem é asiático. parecidos, mano. Mas os dois são Cara, inclusive, aquela Sim, pois é. Por isso, eles já são parecidos por morre, isso. pô, que ele tá no chão, mano, eu vi a comparação com o jogo, tipo, é a mesma coisa, mano. Nessa cena é bem parecida, isso né? aí, sabe o que é isso aí, mano? Que tá sendo xenofóbico, Ademir. Isso tá acontecendo. Entendeu? Que tu tá falando aí que todos eles são iguais. Tanto japonês. O Aldemir no chinês. episódio lá confundiu a japonesa lá, a asiática policial lá do Isaac com o filho dela no último episódio. É isso mesmo, Aldemir. Ele achou Fala, que tu ela é era. xenofóbico. Ele achou que ela era a Whitney do PS Vita lá, só porque as duas têm. Só porque tem o olho puxado. É óbvio que é a mulher do PS Vita. É assim, né? Vocês são muito... Falou que era Xing Ling, pastel de flango, essas coisas assim, pô. O Kushashang e por aí Eu não vai. compactuo com isso, não. Bom, voltando adianta ficar calado. Pois é, cortou essa parte aí voltou. Cara, aí, enfim, o resto do casting eu acho que tá ok, acho aceitável. O grupo da Abby, apesar de ser um pouco mais novo, eu acho que eles passam a vibe do grupo da Abby do jogo, assim. Os amigos da Abby eu gostei, tipo, vendo E assim. o resto é o resto, né? Também, te falando do cast, né? Tipo, eles retiraram, né? Tipo, o grupo da Abby, tá ligado? Tiraram. Tipo, eu não entendo isso. Tipo, sendo que o Jordan, né, que é o que leva a facada, tipo... Eu Sei lá, entendo, mas mano. não é que eu entendo. Eu entendo porque eu sei por quê, basicamente. Porque eles não tinham dinheiro pra fazer ela matando cada um deles ali, porra. Cena que eles Mas como desperdiçaram, né? assim, Que é a mano? cena dela... Eu não acredito, porque... É foda, mano. Isso que é deram foda. dinheiro pra essa série, mano. Porra, Isso é que é uma foda, parada pô. mundial, todo mundo gosta. Como que os caras não botam dinheiro? Eu sei, pô, tá sendo desviado por Harry Mano, Potter. o carro-chefe da HBO, que É verdade. que é o Harry House Potter agora, of mano. Dragons agora, né? Que seria o Game of Thrones, House of Dragons. Eles fizeram um corte de orçamento, então... Imagina as outras. Não vai ser The Last of Us, né? Que tipo. É Harry Potter, mano. Te falando, tá tudo indo pra bagulho essa assim, porra, no mano. Prime Video que eles têm dinheiro Infelizmente, filho, a água bateu na bunda, é corte de gastos e todo mundo vai sair sofrendo. É empresa ainda, esse é o Mano, lance. The Last of Us tinha que ser do Prime Video. Ainda é um Eles negócio, pô. É verdade, concordo. O Prime é... A É indústria dinheiro, realmente, da dinheiro, televisão mano. não tem O perna. God of War que vai ter aí, mano, pode ter certeza que vai ser... Mas o Prime também com adaptação, esse Senhor dos Anéis aí, o Anéis do Poder. Puta que pariu, hein? É só dinheiro também. É tipo, se essa série não, aqui fosse. só bonito, a né? segunda temporada tá muito É. boa, mas eu não vi Não, ainda. mano. Não tá não, viado. Mano, eu vejo Mas realmente... Mas falaram Mudaram que é só muita visual, coisa, mano. pô. É só visual. Mudaram muita coisa Uhum. idiota e não faz sentido nenhum. É meio que isso. então, você Tá, tá falando já falamos muito Senhor dos Anéis, das atuações Coisa de aqui. Senhor dos Anéis, mano. Bom, e agora o tópico são os diretores, tá? Direção, fotografia e tudo mais. Bom, aqui a gente pode começar falando já... Cheguei a falar, fizemos até um corte sobre isso.
Mas aqui tem uma imagem que foi divulgada por eles antes de a série lançar. Tá falando sobre os diretores e os roteiristas, né? E aqui a gente vê os diretores de cada episódio e que nos 2 últimos o Craig Mazin escreve junto com o Neil Druckmann e a Haley Gross, que é a co-criadora do segundo jogo. E aqui, cara, é onde começa a tristeza, porque você vê grandes nomes aqui, tá? Pelo menos 90% dos diretores aqui tem bons trabalhos, que é o Craig Mazin, Chernobyl, Mark Miller de Succession, esse Peter Horr aqui, não sei outro trabalho que ele fez, mas eu sei que ele tá também na primeira temporada. Eu sei que ele é dos episódios lá. Esse episódio é uma merda. E aí, mas aí a gente tem a Kate Herron, que é a diretora lá de Loki, da primeira temporada. Esse Stephen também. Williams, que ele tá no... Pô, tu acha Loki ruim? O episódio, na verdade, né? Uma merda. Mas aí a gente tem o Stephen Williams, que tá em Watchmen, e o Neil Druckmann é a Nina Lopes, né? Que foi dessa última. E ela faz uma outra série lá também, não conheço. Todos Essa é uma eles merda também. parecem... Quase todos aqui a gente sabe que são bons diretores. Pelo menos a gente já viu o potencial máximo deles, né? Que eles no seu auge. E eu vou falar aqui o que eu falei no outro episódio, né? Todos eles conseguiram atingir o seu ponto mais baixo aqui nessa série. Como é que pode, cara? O Mark Mylod simplesmente dirigindo o segundo episódio e coloca o Tommy pra correr como se fosse imune no meio dos infectados. Ou então... Enfim, né? É muito tudo triste. uma merda, mano. Assim, Tudo uma merda. os diretores, Você acertou aí. você claramente vê que os diretores não conseguiram conversar entre si, tá? Não conseguiram, um coloca uma coisa, outro coloca outra, é uma personalidade diferente a cada episódio. Aqui, o grande culpado, ele tá aqui, né, como o grande escritor, roteirista aí da série, mas os diretores também não ajudaram muito. É como Bota se... a imagem dele, Lembra bota a muito aquela imagem dele. situação que o Mark vai saber da trilogia de Star Wars, né? Que cada diretor queria fazer uma coisa na última trilogia. E virou... Nossa, total, virou eu tenho muito essa caralho. sensação, olha. Eu acho que a trilogia, né, essa trilogia Skywalker aí, a trilogia Skywalker já, perdão. A trilogia da Rey sofreu muito com isso por conta exatamente disso. Parece que um diretor decidia fazer uma coisa, o outro já mudava completamente e esquecia, parecia que não existia uma conversa entre si. Isso é uma coisa que vinha acontecendo muito com a Marvel, né? Tipo, uns tempos atrás, de tipo, inconsistência mesmo, às vezes até de universo. Tipo, eu lembro que saiu na época a notícia de que a atriz Elizabeth Olsen, quando ela tava fazendo o Multiverso da Loucura lá, aí ela falou, mas isso aqui que a gente tá fazendo, isso aqui que a gente fez nessa parte aqui, que ela tava lendo o roteiro ou alguma coisa assim, a gente já fez em WandaVision. Aí, tipo, os caras meio que surpreenderam, e tal, e tipo, como assim eles não sabiam? Não existia uma pesquisa antes, uma conversa? Eu acho que aqui... Acho que essa imagem aqui, essa imagem que a gente tá vendo aqui agora, pelo menos a gente, não sei se ela tu vai estar botando ela na tela, Gabriel, na edição, mas enfim, a que a gente tá vendo aqui, dos diretores, do Craig Mazin aqui como escritor, eu acho que ela reflete muito bem como você pode ter muitas pessoas boas trabalhando num projeto, pessoas talentosas, como o Gabriel falou, tem ótimos diretores aqui, gente que a gente sabe que faz um bom trabalho, que tem um talento, que preza pela arte ali. Mas também não adianta nada se você tem todo esse time, mas não tem um bom condutor. Que é o Craig Mazin ali. Ele era o condutor dessa história. Eu acho que às vezes também só não é a série pra esses diretores, né? Talvez a gente precisasse de outros diretores e não esses. Não sei, aí é que tá. Nunca vai dar pra gente saber exatamente. Porque, tipo... A direção, ela peca, mas às vezes aqui ela peca muito por conta de... Sei lá, eu sinto que eles têm que fazer muito com pouco, sabe? E eu acho que eles tiveram até que pouco. Por mais que sejam... o roteiro é o pior, né? O roteiro é o grande defeito da série no geral, da temporada. Porque, por exemplo, o Neil Druckmann, ele conseguiu, né, fazer, mas tipo assim, quando ele conseguiu botar a mão na parada ali de eu acho que foi os únicos episódios realmente que ele teve envolvimento. Foram esses últimos aí, tá? Ele conseguiu porque foi um episódio que ele estava envolvido na escrita também. Provavelmente ele deve ter escrito 90% do episódio. Craig não é coincidência, pô. Não é coincidência isso, mano. Não é, e isso que é foda.
é o que ele tá envolvido 100%, tipo, né? Agora, desculpa, o último ele também tá e foi uma bosta. Então também já não sei ali como é que ficou dividido, né? Mas. Não, então, é isso que eu tava falando. Mas Tipo, aí é ele. problema na direção, eu acho, o último, não? Também? Não, Também, é tudo, também. né, mano? É Eu acho que tudo, um pouco mas de também. tudo. Também. É uma Também, coisa. é. Enfim, mas eu acho que é isso. Você não tem um condutor, eu acho que o papel do showrunner ele é fundamental, né? Pra quem não sabe. Tipo, Não, porque e aí, é isso. aí a gente vai ver os making-offs, né? Eles explicando as decisões, é patético. Não, e agora eu quero ver, né? Porque esse filho de uma puta, desse Craig Mazin, ele tava colocando o nome dele, fazia questão de mostrar o nome dele em tudo. E agora que a água tá batendo na bunda, você tá vendo aí, começando a sair notinha de retratação de, por que a gente não fez isso? Por que a gente não fez aquilo? E tipo, realmente, sabe, eu quero ver se, falando se ele vai querer tirar o nome dele na próxima temporada ali. Eu, Porque na primeira ele particularmente, foi ovacionado, né? Na primeira deu certo, não era por mérito dele, mas ele quis colocar o nome dele pra ele parecer o fodão. O desse cara. particularmente fico triste pelo Neil Druckmann, porque eu sinto que ele ama muito a obra que ele criou. Que ele tem um carinho enorme e, pô, sacanagem aqui. Com certeza, Mas, enfim. mano. Se tem um cara que ama isso, é ele. Cara, bizarro. Eu, Mas, tava, assim, eu falei sobre. Falei, Rico. Eu acho que nós vamos, tipo, nós estamos vendo essa série em 2025, né, e tudo mais. Mas, como vocês falaram, né, um dia, acho que nós vamos estar vivos pra isso, vai ter um de novo, entendeu? E dessa vez vai ser certo, entendeu? Não sei se vai ser filme ou se vai ser um remake de uma série de novo, entendeu? Alguém vai fazer, entendeu? Porque tenho certeza que isso aqui não é o bastante, entendeu, pra essa obra. Então, daqui uns 10 anos, uns 10, máximo 15 vai ter de novo, entendeu? Será se eles acertam dessa vez? Com certeza, pô. Com certeza, porque tem Mas eu uma. acho que daqui a 15 anos seria mais alguma coisa sobre um terceiro jogo, né? Talvez. É, porque realmente, né, pode ter o terceiro. Mas eu acho que não vai ter, tipo, se tiver o terceiro jogo, não vai ter, tipo, uma temporada pra esse jogo. Eu espero. vai. Tomara que não. Vai Mas... ter, Não, mano. não vai, Porque. A não ser que essa série seja cancelada daqui pra frente, mas Não, eu acho que vai já não depender da tem próxima jogo e eles já temporada, querem fazer. Eles já estão querendo fazer quarta temporada. Que porra é essa? eu acho que nem vocês falaram. Pô, eles querem fazer quarta temporada. Então, porra, bota o orçamento lá em cima, pô. Mano, eu só acho que eles vão. Tipo assim, eu acho que eles só vão esticar mesmo o segundo jogo. Eu não acho que eles vão inventar novidade, né? Que não também. Não, Mas porque eles já eu acho inventaram que muita novidade, acaba- né? Acaba aí, pô, na próxima aí vai ter um remake, alguma coisa aí daqui uns anos e todo mundo vai esquecer essa porra. Eu espero, assim eu espero. Bom, e o próximo tópico seria roteiro, né? E apesar da gente já ter falado um pouco de roteiro aqui, tem uma coisa que eu queria destacar, que é o equilíbrio entre drama e horror, né? Aqui, porque no jogo a gente tem muitos momentos de horror, né? De terror, Tensos. momentos tensos, e aqui a gente não tem tantos assim. A gente tem alguns que são envolvendo ali os espreitadores, mas são rápidos, né? São rápidos e, querendo ou não, é um jogo, assim, a carga emocional pesada, o clima pesa ali jogando em muitos momentos. Um jogo com uma fotografia escura, cinza, azul, fria. E aqui não é tão assim. Mas a fotografia é boa, em vários momentos também. Alguém tem alguma coisa pra falar a mais sobre roteiro ou não? Mano, só xingamentos, mano. Já xingamos o bastante já. Acho que de roteiro já tá bom, né? Bom, e aqui a gente chega num tópico que seria a reação do público. Eu separei aqui não necessariamente a reação do público, mas eu separei aqui as notas do IMDb, né? Que seriam, primeiro episódio 7.3, o segundo 9.5, o terceiro 6.8, o quarto 6.4, é a menor nota, quinto 7.1 e o sexto 8.6 e o sétimo eu nem lembro. Acho que foi 7? 6,9, alguma coisa assim. 6.9, 6.9. 6.9, Vocês né? não foi o 9, a nota? 8.6. Pô, achei baixo. Na verdade, acho que deve ter começado com... Tava mais ou 9 menos. quando eu vi. E aí depois baixou, né? Pra mim é um 9 esse episódio aí, mas tá.
Não, pra mim também, acho que eu devo ter dado 9 ou 8,6 na época, minha nota pessoal, né? Mas a gente percebe como a reação do público foi bem negativa, né? Eu não diria que foi nem equilibrada, eu acho que foi no final se tornou negativo. Tipo assim... A Bella Ramsey, ela foi muito responsável por muito dos hates que a série recebeu também, não que seja culpa dela, obviamente, não tô falando isso, mas muito do hate na série em si inclusive a nota é por conta da Bella Ramsey, e aí eles botam esses momentos mais idiotas entre ela e a Gina, o que aumenta mais ainda o hate. Então é como se os próprios diretores dessem motivo, né, para as pessoas jogarem hate. Cara, não é eles que recebem o hate diretamente. Tudo bem que o Craig Mazin também tá recebendo bastante hate, mas muitas vezes não são eles que recebem o hate diretamente, aí os atores têm que tomar no rabo, né? Mas eu acredito que os dois foram muito falados essa temporada, né? Tanto o Craig Mazin, eu acho que eu nunca vi falarem tanto de um diretor assim na história, entendeu? Tipo, tudo a culpa é dele, pô. Tipo, fizeram meme, fizeram foto, um monte de coisa. Ele vestido de burro, né? Então, porra, muito pica isso aí. Eu acho que deixa essa parada da Bella, né? Que o pessoal pega pesado e tal. Foi um misto, né? Porque teve a questão, porra, o Twitter ama a Dina, né? Tipo, é só fazendo edit dela, quanto ela é bonita, foda-se a história. Sim. Né? Tipo, então fizeram muito do casal. A indústria é meio que resumida nisso, né, mano? Se a pessoa... são pessoas... Mano, pra mim isso aí sei lá, mano. A pessoa não sabe ter opinião, só quer saber se a pessoa é bonita ou não. Pô, tipo... E também, porra, ficam forçando o casal, sendo que nem teve tanta coisa assim pra ter um casal, Bella e Bella já, Ellie e Dina, né? E ficam forçando a edit e tudo mais. Isso aí é uma parada que, porra, me deixa puto, mas... Enfim. Bom, até o momento a gente passou por... Deixa eu ver quantos tópicos. 1, 2, 3, enfim. O próximo seria o impacto cultural, né? Da série no geral. Quais foram as consequências dessa segunda temporada? E eu diria que poderia ter sido maior. Poderia ter sido muito maior. Antes da primeira temporada lançar, eu ficava pensando que se eles conseguissem fazer uma coisa direito, seria histórico, porque o jogo já é histórico, né? E aí se eles fizessem, a gente não tinha tantas adaptações de jogo boas. Na verdade, até hoje a gente ainda não tem, mas se eles acertassem, seria uma das melhores adaptações de jogos de todos os tempos também, e eles teriam mais uma coisa boa aí nas costas pra carregar, né? Ela tinha um potencial, né? Porque ela começou hypada demais, mano. Primeiro e segundo episódio. Eu acho que o mais... Pois eu acho que o mais legal era que a gente tinha em mãos, assim, analisando essa temporada, que, tipo, ela podia ser uma adaptação, uma das melhores adaptações, né? Que furaria a bolha, né, mano? Porque, querendo ou não, acho que eu sinto que deu uma furada da bolha ali nessa segunda temporada. Deu, né? Então, tipo, teve muita gente falando, muita gente conhecendo pela primeira vez The Last of Us com essa segunda temporada. Assim, tipo, eu comecei a ver que o pessoal tava assistindo, tipo, gente do trabalho. Sim, ela ficou... Eu também. Eu também percebi pessoas que não tem perfil nenhum mesmo, tipo, do meu convívio, que eu vi, sabe, tipo, falando sobre a série, falando que tava assistindo e tal, acompanhando, e eu acho que eu acho que ela teve o seu impacto cultural, mas que de certa forma é decepcionante, porque, pô, na hora que fura a bolha, né, que a gente tem a hora de ter uma visibilidade foda pra uma obra que é foda, que abre portas pra, tipo, pessoas conhecerem o trabalho do Neil Druckmann, né, a obra original também, que isso é muito legal. E não é a obra, tipo, no auge dela, né, tipo, a obra... Não é, infelizmente, tipo, não chega nem perto, esse é o maior problema, não chega perto do que a gente sente no segundo jogo, e eu sinto muito, eu tava falando, inclusive, pra minha cunhada, eu nunca esperei, e pra minha irmã, tipo, eu tava falando pra minha cunhada, pra minha irmã hoje, que eu quero jogar o jogo e zerar na frente delas, assim, porque elas não são muito dos jogos, então, tipo, elas prefeririam assistir na frente delas pra elas verem como é tão foda, porque elas ainda assim conseguiram
entrar de cabeça nessa segunda temporada, mas, tipo, elas também se decepcionaram, sabe? Tipo, elas viram várias cenas do jogo e tal também, mas elas não... A minha irmã conhece porque eu zerei com ela, né? Tipo, mas isso lá naquela época, o primeiro jogo. O segundo ela, tipo, foi feito pelo TikTok, eu acho, enfim. Só que, tipo assim, ainda... Imagina se fosse realmente o que foi no jogo, sabe? Tipo, pra elas, assim, eu acho que elas iam achar do caralho. E, tipo, isso que eu sinto muito de não ter alcançado aí nas pessoas. Cara, e é que foram exatamente isso. abortos. Tipo assim, eu tenho gente no trabalho que não tinha contato com o jogo, né? Aí eu fiz a pessoa ver como que era no jogo e a pessoa concorda que é muito Eu melhor fazia isso também. no jogo. Eu pegava essas referências legal quando eu ia mostrar pra Adria que, tipo, era sempre. Toda vez quando a gente terminava o episódio, às vezes, tipo, no outro dia eu ia mostrar pra ela, ó, no jogo era assim. Tipo, pra ela ver como era, assim, pra ter essa referência. E era muito legal ver a reação, porque dava pra tu ver que a pessoa ficava, tipo, caralho, parece realmente muito mais foda, sabe? Pois é, e eu também não esperava não que fosse ser... Nunca criei essa expectativa de ser tão bom quanto o jogo, ou melhor. Nunca mais eu esperava que fosse pelo menos uma ótima chegar adaptação perto, né? de jogo, né? Não, assim... Ótima, eu só ótima queria não é uma parada de, tipo, se esperar, né? Tipo, pra caralho. É bom. a primeira temporada, hoje em dia, eu vejo como ótima. Acho que dá pra Sim. ver sim. como ótimo. E eu acho que se fosse Também naquele acho. nível, eu já tava satisfeito. É ótima mesmo. Bom, época, e... A gente, tipo, porra, não foi melhor que o jogo a primeira temporada. E hoje, tipo. Mas é porque naquela época é isso, tipo, a gente. Se fosse como foi, a gente estaria satisfeito, né? Mas a aqui gente a gente saiu aprendeu a muito dar valor. insatisfeito. Essa é a verdade. Aprendeu A dar gente valor. saiu muito insatisfeito nessa segunda temporada, mano. Isso que é foda. Acho que na primeira tu não sente, tipo, sei lá, sensação de insatisfação. Aqui tu sente de, tipo, porra, mano. Queria Cara, tanto e eu tava ter vendo visto uma parada foda. a cena da Ellie matando o David e, assim, pra mim, até hoje ainda é a melhor cena da Ellie na Aham. história da série The Last of Us. Aquela cena é magnífica. É bem legal. E a gente bem não legal. tem isso na segunda temporada, né, cara? Incrível. É uma perda, é uma perda. Bom, e o último tópico seria a nossa conclusão, né? Nossa opinião pessoal resumida sobre a temporada e a notinha final. Mano, eu acho que já tá bem claro do que todo mundo acha. Todo mundo aqui, infelizmente, saiu mais pra baixo do que pra cima aqui. Todo mundo. Por mais que no começo, pô, eu tava empolgado no começo, dá pra ver nos episódios que eu participei, pelo menos. Que, apesar de que eu só participei de episódio que era uma merda, inclusive, agora que eu parei pra lembrar. Mas teve, acho que foi o terceiro que tu não tava. Não, acho que começou no quarto. O terceiro foi uma pica, né? Eu não tava mesmo, é verdade. O terceiro foi o primeiro que a gente fez, que foi quando... Foi que ela falou que ela ia ser pai, né? Aham. Isso. Nesse episódio. Cara, nesse episódio eu até fiquei meio pensativo de... Tipo assim... Será que eu continuo? Exatamente. Tipo, será que a gente continua falando? Porque dá pra ver nesse episódio... Eu não gosto desse episódio que a gente fez. Esse episódio dá vontade de desistir, ó. Tipo, foi o pior que a gente fez, a pior análise que a gente fez, porque, mano, tava eu, o Aldemir e o Gabriel, e a gente tava muito desanimado, mano. E falando de várias coisas. A gente ia falando, mano, eu lembro que eu vim empolgado fazer o vídeo e eu saí triste, pô. Entendeu? Porra, mano. Não, é isso que é foda. Entendeu? Então eu prefiro que tenha. Tipo aqui, a gente tá falando e tal, tem vários assuntos e tal, mas a gente tá metendo pau. Porra, é melhor assim do que. É melhor quando tem alguma coisa pra falar, nem que seja mal, né? Porra. É melhor ficar puto do que ficar triste. Pô. Aquela análise foi uma análise bem rápida, inclusive, porque tinha pouca coisa acontecendo no episódio. Sim, pô. Mas bom, minha opinião pessoal sobre a temporada, eu costumo dizer que essa temporada pra mim, se fosse resumir em uma palavra, seria inconsistente. Inconsistente em atuações, escolhas de direção, roteiro, tudo pra mim é muito inconsistente nessa série, personalidade de personagem, o desenvolvimento dos personagens, é tudo muito inconsistente, acho que é e eu sinto que isso afeta no desempenho geral da série, né, não tem mais como na minha opinião, ela não tem mais como entrar em possíveis melhores séries de adaptações de jogos de todos os tempos, porque já fuderam, né, já acabaram. Então,
um aspecto importante pra mim, pra colocar uma série como super incrível, melhor de todos os tempos, seria a consistência, né? Justamente isso. E aqui fica bem abaixo, infelizmente, mas... E o que eu espero pra próxima temporada, eu acho que... Não sei se eles vão conseguir segurar muito a audiência também, porque é só a Abby, né? Depois dessa decepção. Porque, assim, você teria que desenvolver muito bem isso daqui pra conseguir fazer o pessoal Será se que eles empolgar. vão chegar com essa audiência toda nessa terceira temporada, no começo? Cara, eu acho que Será que a não. galera vai vir? Eu acho, eu acho que... Até pode acontecer, porque, tipo assim, como todo mundo. Todo tem mundo vai falado querer ver o aqui, primeiro episódio, né? Pelo pô, menos. todo mundo. E não é nem isso, cara. Tem muitos fãs. Os fãs vão querer ver, mesmo pra falar mal. A gente vai Eu vou tá ver lá pelo vendo. menos o primeiro, mano. Entendeu? Então vai ter sim, pô. Vai ter. Tipo, querendo ou não, eu sempre eu odiei essa segunda temporada. Como eu falei já, eu quero que cancele. Mas olha só, a meu gente tem, sonho, a gente meu tem sonho. uns dados interessantes sobre a audiência aqui na segunda temporada. Joga É o pra seguinte, gente. A gente tem uma média de espectadores mantidos durante a temporada maior do que a primeira, tá? 37 milhões de espectadores globais por episódio, superando a média da primeira temporada, mas aí, olha só, a gente tem uma queda no final da segunda temporada, É que onde Por que foram será? 3,7 milhões de espectadores nos Estados Unidos, reduzindo 55% do final da primeira temporada, onde foram 8,2 milhões de pessoas que assistiram. Nossa. Então, você tem uma queda de mais de 50% no final da segunda temporada de The E Last sabe of o Us, que eu o que me sinto com faz isso? acreditar que a terceira talvez lance com uma audiência decepcionante. A sensação que eu tenho é de que essa queda não foi nem da bolha saindo e deixando de assistir, foi da galera que jogava mesmo o jogo e decidiu dropar o bagulho e ficou só a Exatamente. galera que, tipo, furou a bolha, entendeu? Casual, né? Tipo, que só É. quer assistir uma série. Sim, Eu vi muito sim. isso acontecer. Entendeu? Tipo, Eu acho que foi mesmo, muito isso. eu mesmo teria dropado se eu não tivesse gravando, tipo, conteúdo. Entendeu? Aham. Mas Assim pior como que o público que tá mantendo a série é justamente a galera casual que não jogou, né? Porque Sim. eles não têm a... Cara, tipo, ó, House A of the Dragon, frustração. a segunda temporada, eu no terceiro episódio eu larguei e nunca assisti. Eu nem sei o que aconteceu. Porque, mano, eu não Pior que gostei não melhora do muito, episódio, não, acabou. do terceiro. Pô, Pois se é, tivesse só vi o parado no pessoal falando quarto, mal, teria eu visto não pelo menos assisti. um episódio bom da É, temporada. o quarto é o melhor que tem, realmente. Tu parou, tipo, no melhor que tinha, mas também depois disso. Mas tu não sabe o que não. acontece porque não acontece nada. Basicamente é isso. Tá? Só pra deixar Porque claro. eu via muita gente falando, e aí, porra, não dá, tipo, um ânimo pra ver, entendeu? Então, foda-se. A HBO tá. A HBO tá tendo as segundas temporadas como uma maldição dela aí, né? A HBO que era visto. sinônimo de qualidade, né, e segurança, quando a gente, tipo, tinha a notícia de, porra, tal verdade. série, tal obra vai estar sendo adaptada pela Exatamente. HBO, tu já tinha aquela segurança de, porra, HBO, que bagulho foda. The Last of Us foi isso, eu tive essa A sensação. Apple é a que tá sendo a melhor nos últimos... Hoje em dia a Apple domina de, tipo, porra, ai, mas a Qualidade. Apple é foda, eu amo tudo que eles fazem. Eles estão... Enfim, cara, eu acho que a minha opinião sobre essa segunda temporada, assim, tipo, no geral, qual que era mesmo? Era isso? Era pra falar isso no final? agora é a opinião pessoal e a tua conclusão, nota. né? Bom, como eu já dei minha opinião, vou dar Assim, minha nota na minha, aqui. tipo assim, vai, dá tua nota aí. Acho que a minha nota pra temporada no geral dá um 6. Acho que 6 tá bom. 6, ok. Tá. Mano, eu acho que eu dou uns... Ai, mano, eu acho que eu saí mais triste do que outra coisa. Eu acho que eu dou uns 5, brother. Uns 5, assim, tipo... Sério, decepcionado mesmo, assim, saí triste. E, tipo, eu acho que é isso. Eu acho que se eu fosse definir uma palavra também, seria diluída, mano. Porque o que é essa história aqui? Tipo, se você assistiu, você que tá ouvindo isso aqui, assistiu essa série e não conhece, mano, o segundo jogo, nunca jogou e, tipo, gostou dessa série, pelo amor de Deus, joga o segundo jogo, assiste. Porque, tipo, é uma outra experiência. Tipo, o que eles fazem aqui não chega a se comparar com um terço do que é no que é no jogo, tá? Tipo, na história, na sensação, no que você sente pelos personagens, no peso, na carga dramática, nas atuações, na trilha sonora, que é uma parada que é um ponto que é muito característico no jogo, que aqui a gente quase que ignora porque, tipo assim, não é que aqui a trilha sonora é ruim,
Mas é que aqui a gente não fala, né? Tipo, aqui na série, eu acho que no jogo eu lembro que isso era muito forte pra mim. A trilha sonora de The Last of Us. Né? Tipo, enfim, não vou entrar mais sobre isso, mas só pra concluir aqui. Eu acho que é isso, é diluída porque, tipo, eles diluem a história aqui de um jeito, tipo, que você pega sei lá, usa quase como plano de fundo The Last of Us Parte 2 pra criar a sua fanfic ali da semana, sabe? Tipo, não, eu realmente não gostei nem um pouco do que eles fizeram aqui. Fiquei triste de verdade. Gostei de um episódio, tem coisas boas, tem coisas maneiras que se salvam. Mas a sensação é de tristeza aqui nesse final. Não gostei. Fiquei puto. Bom, alguém quer dar sua opinião? Sua nota? Cara, minha nota. Fala aí, Ademir, fala aí. Foi cá por último. Cara, minha nota é que assim, mano, da temporada toda, se eu gostei de 2 episódios é o máximo, mano. Então eu saí decepcionado. Eu acho que minha nota vai ser um 5,5. Mas assim, eu ainda não sei como, mas eu ainda tenho esperança, mano, na terceira temporada. Porque, sei lá, eu gostei de ver a atriz da Abby. Eu acho que ela tem potencial. E, cara, eu vou esperar, mano. Eu não vou desistir, não, mas eu vou dar uma colher de chá aí pro Kagamaze. Kagamaze. Cara, tipo assim, minha nota, assim como o Marcos, é um 5 também. Saí muito decepcionado e... Caraca, minha nota foi a maior de novo. Tá muito bom. The Last of Us tá com sorte, né? Cara, eu nem Cara, esperava, inclusive. Eu, de verdade, não acredito em nada, assim, mas, tipo, não consigo ser igual ao Demi, tipo, não tô otimista. Pra mim vai ser uma merda. E olha que é da personagem que eu mais gosto. E que eu sou talvez clubista, eu, mano. tipo, talvez eu não assista, pô. Só se a gente tiver, Eu acho sei lá. difícil, cara. Se a gente estiver aqui, tu vai assistir. Se a gente tiver aqui, Da hora, pô, tenho se certeza. estiver aqui, pô, eu vou, que nem eu falei, eu vou assistir o primeiro, mas eu sou muito assim pra série, entendeu? Tipo, realmente essa foi a única série que eu tava assistindo, tipo, pô, todo domingo ali lançava, eu já ia assistir, tá ligado? Eu não tenho mais costume de fazer isso. Então, eu tô perdendo isso cada vez mais, entendeu? Aí quando eu vou assistir e quando eu vou assistir vai ser essa merda dessa série, entendeu? Então vai fazer eu ficar mais distante de série, sabe? Eu acho que a HBO tem uma pica aí, né, nessa terceira temporada, que é fazer as pessoas assistirem não o primeiro episódio, mas o Eu segundo acho que episódio. pode rolar né? um Tipo, cancelamento da 4ª temporada. Se fosse pra rolar algum cancelamento, 4ª temporada vai ser só 3. Tomara, pelo amor de Deus, não precisa. E outra coisa assim, pô, são 2 anos, né, meu parceiro? Tipo, isso aí já é uma prática que pra mim as séries deviam parar de fazer isso, tá ligado? Tipo, se você tá escrevendo alguma coisa, escreva antecipadamente, porque isso... O pessoal tá muito desinteressado das coisas, sabe? Tipo, tipo, antes eu era uma pessoa viciada em qualquer tipo de série, pô. Lançava qualquer série, eu ficava esperando. Nós somos órfãos aqui de The Walking Dead, né? Então, porra, eu perdi muito isso, sabe? Por essa demora. E 2 anos, cara, 2 anos eu não acredito Cara, que eu não eu vou confesso esperar. que nesse caso eu tô preferindo que seja 2 anos. Preciso tirar férias dessa série, E desse detalhe, universo um daqui pouco. 2 anos tem Harry Potter, que vai roubar toda a atenção. Exatamente, pô. Entendeu? Eu tô animado pro Harry Potter porque Harry Potter Vai nada. Eles vão fazer. Eles são espertos. Eles vão lançar The Last of Us depois de Harry Potter, ou então. Quer dizer, Harry Potter depois de The Last of Us, perto um do outro. Cara, Não vai Calma, dar mas atenção. gigantesco. Harry Potter já é ano que vem já, Ademir. Final do ano, se eu não me engano. Eu vi É que era verdade, começo tá mais perto, Odemir. Tá mais É, perto é mesmo. Natal, pô. É Natal. Eles querem lançar no Natal. Porque é todo o Eu vi tema, que né? era Tipo, começo de 2027 numa notícia que eu tinha visto. Não sei. sei, pô. Bom, Porque eles querem fazer essa parada do Natal, mas enfim. Tua nota, Aldemir, qual que era mesmo? 5,5. A minha foi 5. aqui a gente Minha foi tá. Ah, sabe o que eu gostei? Sabe o que eu gostei na conclusão disso tudo? Ah, Foi a gente
ter voltado com ponto zero. Isso foi muito legal. E aí a gente... Finalizando aqui essa porra dessa série de segunda temporada do caralho. Gabriel vim com ideia de vídeo de The Last of Us. Não, a gente vai gravar Próximo outro, tema. pô. Mano, O que será da terceira temporada? isso, caraca, acertou. Isso na o tema. verdade, nós começamos muito bem o ponto zero. Quando voltamos com a tier list, que foi muito legal. Só que não esperávamos essa merda dessa série, entendeu? Desculpa Então, aí, galera. porra. Alguém que, porra, sei lá, abandonou o ponto zero porque a série aí, tipo, foi decaindo. Não é culpa nossa, a gente tá tentando aqui. Vão ter coisas legais, eu espero que a gente faça. Não, vai sim. A gente já... Esse foi o nosso último vídeo sobre The Last of a gente Us. vai fazer conteúdo E de aí- coisa boa. E provavelmente só vai ter outro vídeo de The Last of Us quando, sei lá, sair a terceira Ruptura, temporada. esperem coisas de ruptura futuramente aí, hein? Porra, isso aí. Então a gente vai Exatamente. atrás de outras coisas, outros projetos aqui, outros assuntos pra trazer pra vocês. E aqui a gente vai finalizando o que foi a segunda temporada de The Last of Us com uma profunda tristeza. Mas acontece. Somos quando se sente filhos perdido. da televisão, do cinema e nós somos acostumados, né? Todos nós conseguimos aguentar esse tipo de coisa. Então, é isso. Deem like, compartilhem, comentem e continuem acompanhando a gente, que a gente vai estar aqui. Até mais e falou!